Evidentemente eu não sou um filósofo, como vocês viram pelo currículo, mas eu acho que o que a Viviane buscou ao me convidar foi tentar dar uma visão bem pragmática, né? Assim, eliminar um pouco uma dualidade que, em geral, a gente encontra, seja na academia, seja na sociedade como um todo, entre o pensar e o fazer, entre a razão e a emoção. E eu acho que isso faz parte de uma determinada visão de mundo que ainda predomina, uma visão cartesiana, que eu vou falar daqui a pouco, e que está ficando claramente para trás. Mesmo do ponto de vista científico, a gente abandona cada vez mais essa visão que a gente chama cartesiana ou científica e começa a adotar um outro tipo de visão mais sistêmica, né? Um pensamento mais complexo. E esse é um pouco o meu desafio aqui hoje, tratar esse tema do trabalho desse ponto de vista, não de um ponto de vista da dualidade, da separação entre quem faz e quem pensa, que é o que predomina ainda nas relações de trabalho, mas tentar mostrar para vocês que tudo isso não é um discurso, como a gente normalmente fala de filosofia, de uma maneira preconceituosa, como se a filosofia fosse uma coisa desligada da realidade. Isso não é um mero discurso filosófico, entendido desse ponto de vista preconceituoso, mas faz parte hoje já do dia a dia das empresas e organizações que estão dando certo. Então, num primeiro momento, eu vou contextualizar que momento é esse que nós estamos vivendo, na minha opinião, que eu acho que é um momento radicalmente diferente daquele para o qual nós fomos educados para viver. Nós fomos educados para viver numa sociedade tipicamente industrial. E nós já estamos vivendo hoje no que eu chamaria de uma sociedade do conhecimento. Então, a primeira coisa que eu vou procurar fazer aqui é contextualizar que ambiente é esse que vai nos colocar novos desafios, tanto para o trabalho, que é o tema específico hoje aqui, mas para as outras áreas da nossa vida. E é um pouco sobre esse, que é o que está sendo discutido nesse módulo, nesse bloco que a Viviane está coordenando. E depois de contextualizar esse novo ambiente, eu vou falar um pouco sobre o trabalho especificamente, né? Que tipo de trabalhador é o trabalhador do século XXI, que tipo de trabalho é o que está sendo cada vez mais prevalecendo nessa sociedade. E eu queria começar passando um trecho de um filme que eu acho maravilhoso, eu acho que vocês têm que, quem não viu tem que ver esse filme, chama-se Pro Dia Nascer Feliz, é um filme do João Jardim, um diretor que fez um outro filme belíssimo chamado Janelas da Alma, e que é um documentário que pouca gente viu no cinema, mas que eu acho que todo mundo devia ver, é um documentário sobre educação no Brasil. E tem um depoimento de uma menina que mais adiante aqui na nossa conversa eu vou recuperar esse depoimento dessa menina. Eu queria que você prestasse atenção no que é que ela vai falar, então. Então, começar com um trecho de um filme aqui, por favor. Às vezes eu acho que é um pouco violento esse jeito, como se vive, as pessoas realmente têm que deixar de lado aquilo que elas acreditam para se conservar vivas, assim. Chegava da escola, deitava na cama e ficava o dia inteiro dormindo. Só tomava banho, comida e dormia de novo. Comia até deitado na cama, que pra mim seria a solução dos meus problemas. Seria mais fácil pra mim. Mas como diz a professora Celso, se eu morrer eu vou sentir a dor eternamente. Mesmo que eu esteja morto, mas essa é a última coisa que eu senti na vida, entendeu? Então vai permanecer para sempre. Então não dá mais, vou morrer. Se alguém dissesse assim pra mim, qualquer coisa assim que me magoasse, eu xingava todo mundo. Não sabia como me expressar mais. Depois que eu entrei no fanzinho assim, todo mundo
para mim. Simplesmente sinto que as ideias dilaceram minha subterrânea, como se as letras formassem minha sentença. Pense e apenas pense. Sou mais do que isso. Sou a cômica agonia que dilata e dilata. O mundo não é o bastante para mim. Tudo é apenas pouco, o nada. Fico apenas em silêncio, dizendo com ele tudo, com as palavras nada. E eu ficava, sei lá, eu chorava assim na sala, lendo os poemas assim, e eu ficava pensando assim, será que eu posso fazer alguém chorar com o que eu escrevo? Pra mim é tão besta assim, as coisas que eu escrevo, não tem importância. Aí uma pessoa lê e chorar, sabe, eu não sei. E pra escrever, eu tenho que estar triste pra escrever. Eu não sei porquê, mas tem que estar triste. Com raiva de alguma coisa, não sei. Não consigo escrever se não for assim. Parece que não sai nada da cabeça, sabe? Quando eu tô mais triste, assim, eu consigo decodificar o que eu tô pensando. Não sei porquê. Tenho vergonha de mostrar meus poemas. Não é vergonha que eu tenho. Tá bom? Eu já tô nervosa de novo. Não sei, acho que eu tô um pouco acomodada. Que eu não tem momentos assim proporcionais para mim sentir alguma coisa de crítica, sabe? Eu gostava de escrever muito para criticar as coisas, hoje em dia eu não consigo tanto assim. Porque falta alguma coisa para mim e eu não sei o que tá faltando. Mas o que você desconfiaria assim que tá faltando? Eu gostava da escola. Acho que os amigos, assim, que depois da escola a gente se afastou um pouco. O contato, assim, com as pessoas que a gente conversava e tal. Hoje em dia eu não converso tanto, assim, só do trabalho para casa, de casa para trabalho. Muda um pouco. A descrição da Keila, a Keila, um ano depois que ela saiu da escola, logo que ela saiu da escola, ela começou a trabalhar dobrando calça. E parou de fazer poesia. E esse mundo da Keila é o mesmo mundo do Charlie Chaplin, quando fez o filme Tempos Modernos, né? O Tempos Modernos é o retrato da sociedade industrial, que a gente foi educado para viver e trabalhar. Nessa sociedade industrial, o bom operário é o que deixava o cérebro em casa, como a Keila. Porque se numa linha de montagem, onde eu tenho que ficar apertando o parafuso, eu pensar na minha filha, na minha mulher, no meu marido, ou vir alguma ideia de uma poesia, de alguma coisa, eu vou ser um mau operário. Vai passar uma porca que eu não vou parafusar. Esse era o mundo que a gente cresceu, a maioria aqui de nós aqui. E de qualquer maneira, continua sendo o mundo que a escola da gente nos prepara para viver. Mas esse não é mais o mundo que a gente vive. A gente vive num mundo onde mais da metade das exportações americanas hoje são de bens intangíveis. Um bem intangível é um bem que eu não posso segurar na mão. O software é um bem intangível. Produtos da indústria cultural, filme, música, programa de televisão, são bens intangíveis. Consultoria é um serviço intangível. Em 2006, há 3 anos atrás, pela primeira vez na história da humanidade, a exportação de bens intangíveis nos Estados Unidos superou a exportação de bens tangíveis. Ou seja, você pegar tudo que os Estados Unidos exportou de bens tangíveis, como avião, computador, automóvel, e tudo que ele exportou de bens intangíveis, ele ganhou mais dinheiro exportando bens intangíveis. Isso tem várias consequências para a nossa vida. Por exemplo, do ponto de vista da infraestrutura que transporta riquezas no mundo.
Quando a gente diz que mais da metade das exportações de um país são de bens intangíveis, eu estou dizendo o seguinte: eu não preciso de caminhão, eu não preciso de navio nem de avião para transportar um bem intangível. Como é que o software chega na nossa casa? Como é que um filme, um programa de televisão chega na nossa casa? Via satélite, ou via computador, via internet. Uma consultoria, como é que chega numa empresa? Né? Para eu usar um remédio que tem conhecimento embutido dentro dele, eu tenho que pagar royalty para poder tomar aquele remédio. Tudo isso não precisa de navio, nem de caminhão para ser transportado. O Brasil, o presidente Lula, apresentou o PAC, o famoso PAC, Plano de Aceleração do Crescimento. O que é o PAC? Basicamente, construção de fazer obras de infraestrutura no Brasil. Ou seja, o PAC está preparando o Brasil para o século XX. O PAC prepara o Brasil para o passado. O PAC não prepara o Brasil para o futuro. O futuro não é das estradas, dos portos, aeroportos. O futuro é da sociedade do conhecimento, é de cada vez mais comunicações via satélite. Mesmo um produto tangível hoje, como um avião, por exemplo, o valor do avião não está na matéria-prima que eu preciso para fabricar o avião, nem na mão de obra, nos operários que preciso para montar o avião, nem na energia que eu preciso para fabricar o avião. Terra, capital, dinheiro, trabalho, energia e matéria-prima são os 5 fatores de produção que até hoje a gente precisava para produzir bens e serviços, para produzir riqueza no mundo. O que esses números estão mostrando é que a gente já está vivendo num mundo onde conhecimento passa a ser um fator de produção mais importante que terra, capital, trabalho, energia e matéria-prima juntos. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, em 2000, 55% da riqueza que foi gerada no mundo veio do conhecimento. Não veio da terra, não veio do capital, do trabalho, da energia, nem da matéria-prima. O Institute for the Future, que é um organismo americano que define cenários, estuda cenários assim para o futuro, fez um estudo mostrando que em 2008, ano passado, 70% das exportações americanas estavam relacionadas com conhecimento e só 30% com esses outros fatores de produção, como terra, capital, trabalho, energia e matéria-prima. O que está querendo dizer é o seguinte: quando eu exporto um avião, que é um bem tangível, o valor do avião ele é dado certamente pelo operário que eu precisou montar o avião, pela energia que eu usei para fabricar o avião, pela matéria-prima envolvida na construção do avião, mas é dada fundamentalmente pelo conhecimento embutido ali dentro daquele produto, mesmo seja tangível. Então a gente vive uma outra realidade. Esses números, esses dados, são só para vocês perceberem que a gente não vive mais na sociedade industrial. A gente vive num mundo onde o conhecimento se transformou no principal fator para se criar riqueza. E isso tem consequências. A gente aceitar essa frase que eu acabei de falar aqui para vocês, ela não pode ser aceita de uma maneira tão fácil assim. Isso tem consequências na maneira de trabalhar, na maneira de o que eu tenho que fazer num país é construir estrada ou valorizar o conhecimento, valorizar a educação. Isso tem a ver nas relações humanas, como é que isso vai impactar. Porque a gente já viveu num mundo onde terra era o principal fator de produção. A sociedade agrícola, sociedade feudal, as pessoas mais ricas e poderosas eram os donos da terra, porque terra naquela época era o principal fator de produção, era o que criava mais riqueza. Existia capital, existia trabalho, já tinha energia, tinha conhecimento, porque numa enxada eu tenho conhecimento envolvido, mas era basicamente uma questão de terra para se criar valor na sociedade agrícola. Quais eram os países que eram as potências do mundo na sociedade feudal, na sociedade agrícola? Eu estou perguntando para vocês.
O mundo nessa época era dividido em dois. Todo mundo aqui passou pela escola e se lembra do Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo em dois. Metade era de quem? Portugal. E a outra metade? Espanha. Portugal e Espanha eram as potências do mundo na era agrícola. Não era a Inglaterra, não era os Estados Unidos, era Portugal e Espanha. E o mundo viveu uma revolução. A Revolução Industrial simboliza a passagem do mundo da era agrícola para a era industrial. Para se fabricar uma mesa como essa aqui, na era agrícola, o modo de produção era o modo de produção artesanal. Então o artesão, que era o trabalhador da era agrícola, o artesão para fabricar essa mesa, ele controlava todo o processo de produção. Ele projetava a mesa, ele escolhia a árvore que ele ia cortar, ele construía a mesa com a ajuda de um aprendiz e ele vendia a mesa e se apropriava da riqueza gerada por aquela mesa. A Revolução Industrial é uma revolução porque ela quebra diversos paradigmas, ela muda várias coisas na sociedade, entre elas o modo de se produzir riqueza, que deixou de ser esse artesanal e passou a ser o modo de produção industrial. Uma fábrica veio substituir o trabalho do artesão, passou a ser mais eficiente, mais produtivo fabricar a mesa numa fábrica do que através de um artesão. O artesão, que era o que predominava na era agrícola, praticamente desapareceu na era industrial. Sobraram 2 ou 3 que na realidade faziam uma obra de arte. Não era só uma mesa, era uma mesa tão especial que ainda alguns nobres compravam mesa deles, desses artesãos. Mas eram 2 ou 3. O que caracterizou o mundo pós-revolução industrial foi a fábrica. E um determinado modo de se trabalhar, onde eu dividi o trabalho. Onde um cara é um especialista em apertar parafuso. O operário não controlava mais todo o processo de produção. Ele era especialista, ele era torneiro mecânico, entendeu? Ele só fazia aquilo. E um operário botava um pé da mesa, o outro botava o outro pé da mesa. Isso é uma revolução. Quem viveu esse período de transição da era agrícola para a era industrial não tinha consciência das transformações que estavam acontecendo. A França, por exemplo, para pegar um exemplo de um país que viveu a Revolução Industrial, e de uma maneira violenta, inclusive, no caso dela. A França hoje comemora a Revolução Francesa, que é a passagem da França agrícola, aristocrática e feudal, para a França industrial, burguesa, capitalista. E hoje a gente comemora isso no dia 14 de julho de 1789. A França não era agrária, feudal e aristocrática no dia 13 de julho de 1789 e se transformou num passe de mágica numa França industrial, burguesa e capitalista no dia 15 de julho de 1789. Essa data foi escolhida muitos anos depois da tomada da Bastilha como um símbolo do período de transição que a França estava vivendo, mas que demorou décadas para ocorrer. Mas quem viveu esse período, 1750, não tinha consciência do que estava vindo. O futuro não está escrito nas estrelas, o futuro é construído por cada um de nós. É o que nós estamos vivendo hoje. Um período, para mim, evidente de transição de uma sociedade tipicamente industrial para uma sociedade do conhecimento. Uma sociedade onde o conhecimento se transformou no principal fator de produção. Então, para mim, esse é o contexto do assunto que nós vamos tratar aqui, que é o trabalho. Nós não vivemos mais na sociedade industrial. Nós vivemos claramente, não é só os Estados Unidos, é o mundo inteiro, num mundo onde o conhecimento se transformou no principal fator para se criar riqueza. É assim no Brasil também, embora a gente continue com a nossa mentalidade atrasada, com a mentalidade da era industrial e nos preparando para viver no século XX. Como é o exemplo do PAC que eu dei aqui para vocês. Qual o político que está pensando a inserção do Brasil na sociedade de conhecimento que vocês conhecem? Nenhum. Mas lá fora essa discussão já está rolando. Esse novo clube de Paris aí que eu participo é essa discussão. Que educação eu preciso para essa nova... Que tipo de economia? Se eu pegar todo o dinheiro que eu tenho no bolso aqui, como é que a gente gerencia capital, que é um dos fatores de produção? Capital, energia, matéria-prima, todos esses fatores de produção têm uma lei básica da economia que vigora, que é a teoria da escassez. Quanto mais raro esse produto, esse bem, mais ele vale. E se eu compartilhar o dinheiro, se eu pegar meu dinheiro aqui e dividir com vocês, eu vou sair desse nosso encontro aqui mais pobre.
e vocês mais ricos. Quando eu compartilho dinheiro, eu empobreço e quem recebe o meu dinheiro fica mais rico. Se a Petrobras resolver compartilhar o petróleo que ela achou com a Venezuela ou com o Equador, o Brasil fica mais pobre de petróleo. E o Equador e a Venezuela mais rico de petróleo. Isso é uma regra básica da economia. Com conhecimento isso não funciona. O fato de eu compartilhar com vocês aqui hoje tudo o que eu sei sobre sociedade do conhecimento não vai me fazer sair por aquela porta ali R$50 mais pobre de conhecimento. Cada vez que eu compartilho o que eu sei com os outros, eu sei mais. Se eu tenho uma ideia, aquela senhora ali tem uma outra ideia, e a gente troca ideias, eu vou sair com quantas ideias daqui? Se eu tenho uma ideia, ela tem uma ideia, pelo menos duas. A minha ideia é dela. Na verdade, eu vou sair com mais ideias, porque ao ouvir a ideia dela, eu já vou juntar com a minha e vou criar uma terceira ideia. Então, com conhecimento não funciona as leis básicas da economia. Algumas das leis básicas da economia, dentre elas a teoria da escassez. Ao contrário, o que vale é a da abundância. Quanto mais compartilhar, mais conhecimento eu tenho. Quanto mais eu colaborar, melhor. Na era industrial, quanto mais eu competir, melhor. Porque é escasso. O petróleo vai acabar. Então eu tenho que tirar petróleo do meu vizinho. Eu tenho que invadir o Iraque e tirar o petróleo dele. Porque se ele tiver petróleo, eu não tenho petróleo. A competição feroz é o que vale no mundo industrial. Ela destruirá o país que quiser entrar na sociedade do conhecimento. O país que quiser entrar na sociedade do conhecimento colocando a competição desenfreada como seu valor número 1, não vai conseguir se manter na posição de país líder do mundo. Como Portugal e Espanha, ao não entender a mudança paradigmática que estava acontecendo, né, no fim da era agrícola, eles eram as potências do mundo na era agrícola. Portugal e Espanha na era industrial são o quê? Países que não têm importância quase nenhuma na era industrial. Estados Unidos se transformou a nova potência industrial, né, do mundo, que não era nada na era agrícola. Então, as mudanças de paradigma como essa que a gente está vivendo possibilitam a ascensão de outras pessoas. Então, isso tudo para dizer o seguinte: nós não estamos vivendo hoje uma era de mudanças. Eu ouço as pessoas dizendo isso todo dia. Não, tem muita mudança para cá, está mudando a maneira das pessoas se relacionarem, agora é virtualmente, está mudando a economia, está mudando... Nós estamos vivendo uma era de mudanças. Eu discordo radicalmente. Nós não estamos vivendo uma era de mudança, nós estamos vivendo uma mudança de era. É completamente diferente. Nós estamos saindo de uma era tipicamente industrial e entrando numa era onde o conhecimento passou a ser o principal fator de produção. Não é o único. Eu continuo tendo que ter terra para plantar, energia para fazer as máquinas e as indústrias funcionarem, mas eu desloquei o eixo de criação de riqueza para outros setores, outras atividades econômicas. E isso implica numa mudança do trabalho. Se o bom trabalhador da era agrícola, ou industrial, como Ford dizia, era aquele que deixava o cérebro em casa, na sociedade do conhecimento, qual é o trabalhador que eu preciso? Que tipo de trabalho eu preciso? Que tipo de estrutura dentro de uma empresa eu preciso? Porque para eu garantir que aquele trabalhador ia produzir as porcas e parafusos no ritmo que eu queria, tem que ter chicote por trás. E alguém batendo um bumbo para marcar o ritmo da produção. E quando eu quero acelerar, acelera o bumbo e manda produzir mais. Se o operário não consegue acompanhar, demite, bota outro. É mão de obra. Eu arrumo outra mão para fazer aquele trabalho. O que nós estamos vivendo agora é um outro tipo de economia, onde o que faz o diferencial numa empresa já é isso, gente. Não é futuro, eu não estou falando do futuro. Eu estou falando do presente. O diferencial hoje são as pessoas. Tecnologia iguala às empresas. Se eu sou uma companhia aérea, compro um software maravilhoso para fazer check-in, no mês seguinte o meu concorrente bota o software lá. Se eu compro uma nova máquina para produzir automóvel mais rápido, 3 meses depois o meu concorrente bota a máquina também. Tecnologia iguala às empresas. As pessoas é que vão fazer a diferença. São as pessoas que estão fazendo a diferença. E as empresas já perceberam isso.
Não todas, evidentemente, é um processo de transição. Alguns não vão nem perceber, vão ficar pelo meio do caminho. Mas acho que já perceberam que estão na frente dos outros, já elegeram as pessoas como... Quem já não ouviu um empresário falar isso? Não, as pessoas são o principal patrimônio da minha empresa. Esse ainda ficou pelo meio do caminho, por quê? As pessoas não são patrimônio de ninguém desde o fim da escravidão, pelo menos. Mas ainda é uma visão de que recursos humanos, que é um nome horroroso que eu acho, é continuar vendo as pessoas como um recurso. Tem energia, tem papel, tem matéria-prima e tem pessoas. É uma engrenagem numa máquina. Isso ainda é a manutenção da visão industrial de mundo, que está ficando para trás, que vai ficar para trás. Porque nós estamos entrando numa nova era, onde o conhecimento passou a ser fundamental. E aí, qual é a visão que predomina? A visão de mundo, filosófica, vamos chamar assim. A visão que predomina no mundo e na academia, por exemplo, na universidade, é uma visão cartesiana de mundo. É uma visão que organiza um problema complexo, que procura dividir um problema complexo em problemas menores. Porque um problema complexo eu não consigo tratar, ele é muito grande. Aí eu divido em problemas menores. Dividir para governar. Então, na universidade, a gente se divide em matemática, física, psicologia. No CNPq, que é o órgão que financia a pesquisa no Brasil, você tem o Comitê da Engenharia de Produção, o Comitê da Engenharia, não sei das quantas, o Comitê da Física, o Comitê da Filosofia, tudo muito bem separado, as suas patotinhas bem organizadas. Gente, isso não dá conta mais da realidade. Qualquer empresário sabe, qualquer gente que lida no mundo do trabalho sabe que nenhum problema eu consigo enfrentar ele bem se não tiver a visão de um psicólogo, de um engenheiro, de um físico, de um matemático. Mas isso a nossa academia não consegue trabalhar, porque o que prevalece é essa visão cartesiana de mundo. Dá dois exemplos muito práticos assim, do que significa a visão cartesiana de mundo, mais que dá definições aqui. Diz que tem uma parábola que pediram para 6 cegos descrever um elefante. E aí um cego foi segurar o rabo do elefante. Ele falou, o elefante é um negócio fininho com os cabelinhos na ponta. O outro cego segurou a presa do elefante. Falou, não, é um negócio pontudo, é duro, inclusive machuca. O outro segurou o corpo do elefante. Cada um teve uma visão do elefante, porque ele estava vendo só aquele pedaço. É a física, a psicologia, no CNPq, a matemática. E ele acha que a verdade do mundo está toda ali na matemática. Nada mais fora da matemática existe. E um bom projeto de pesquisa é o que contempla a matemática. Aí daquele que tem um projeto pluridisciplinar, como é o caso. Eu edito uma revista chamada Inteligência Empresarial, que vai para todos os comitês do CNPq e todo mundo diz, isso não é comigo não, isso é um negócio que eu acho que tem a ver com economia. Aí o cara da economia diz, não, isso não é comigo não, isso é um negócio de gestão, administração. Aí o cara da administração, não, isso tem nada a ver, tem negócio de psicologia aí, recursos humanos, e não vai para ninguém, porque... Mas a vida é assim, a vida é complexa, a vida, mais os nossos acadêmicos que estão lá no seu Olimpo, os PhDeuses no seu Olimpo, se recusam a ver a vida, porque eles estão naquele mundinho deles fechado. E aí dentro de uma empresa, como é que é? A empresa que fabrica hoje essa mesa aqui, se a minha amiga ali, que eu esqueci, eu não sei o nome, você podia me dizer seu nome ali, por favor? Eu vou parar porque tem que filmar, parece que toda vez que eu citar alguém da plateia. Como é que é o seu nome? Márcia. A Márcia. E ele? Henrique. A Márcia, vocês não sabem, mas ela, além de estar aqui assistindo, ela vende mesas. Ela trabalha numa fábrica e ela é vendedora dessa fábrica. E o Henrique, ele é responsável pela produção. Que a empresa é bem dividida. Tem a área de marketing, a área de produção, a área de vendas, não é isso? E a Márcia, eu quero comprar mesas. E eu chego para ela e falo assim, Márcia, eu preciso comprar mesas. E ela fala assim, eu preciso comprar 1000 mesas até amanhã. Ela fala assim, opa, beleza, tranquilo. Ela já está pensando na comissão que ela vai ganhar para vender 1000 mesas. Ela fala assim, está vendido 1000 mesas, preenche o boleto. Amanhã o senhor vai receber suas 1000 mesas. Aí a Márcia fala para o Henrique, vendemos 1000 mesas, você tem que produzir 1000 mesas. Ele fala assim, você está maluca, Márcia? Não dá para fabricar 1000 mesas até amanhã. Ela falou, Henrique, esse problema é teu. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso é problema da produção. O meu é vender e eu já vendi. Aí o Henrique, desesperado, como é que eu vou conseguir produzir 1000 mesas? Ele liga para a mulher do financeiro.
Assim, eu preciso contratar 1.000 operários de hora extra, matéria-prima, aí a mulher do financeiro, Henrique, você está maluco, eu não tenho dinheiro para pagar isso. Foi problema teu. Arrumar dinheiro é contigo, o meu é produzir. E a gente acha que uma empresa compartimentada desse jeito pode ser produtiva, não vai ser. Essa vai ficar para trás. Essa visão cartesiana do mundo está destruindo as empresas. Quando todo mundo era assim, quando ninguém era diferente, todo mundo estava realmente incompetente, ineficaz. Mas na hora que já tem empresas que conseguem trabalhar com a visão mais sistêmica do mundo, mais complexa, essas empresas vão prevalecer sobre as outras. Elas vão conseguir ser mais eficientes, vão conseguir produzir com menor custo, agregando mais valor para o seu cliente. Então, visão sistêmica é a primeira coisa. O que é visão sistêmica? É abandonar a visão cartesiana para entrar na sociedade do conhecimento. Nós temos que ser capazes de abandonar, de jogar fora essa visão cartesiana do mundo e adotar uma visão mais complexa da realidade, mais sistêmica. E o que é isso? Eu não vou também definir nada. Eu vou dar um exemplo. Tem um amigo que foi fazer um pós-doutorado na Suécia. E aí o professor lá, amigo dele, levou ele para a universidade, chegaram cedo, 7 horas da manhã, o enorme estacionamento da universidade estava vazio. E a entrada do estacionamento era de um lado, e do outro lado do estacionamento era onde ficava o escritório e a saída do estacionamento. O estacionamento estava completamente vazio. Onde é que nós todos aqui nessa sala pararíamos o nosso carro? Exatamente, o mais perto possível do prédio onde eu ia, e que era da saída também. Pois o sueco parou no primeiro estacionamento livre que ele viu e andaram 20 minutos a pé até chegar no prédio. Meu amigo não achou estranho, mas não falou nada. No dia seguinte, a mesma coisa. Parou no primeira vaga livre que ele viu, aí ele não aguentou e falou assim, não me lembro o nome, que é o nome daquele sueco complicado, o Strofe. Por que você está parando o carro aqui? O sueco olhou para ele e falou assim, por que? Você queria que eu parasse o carro aonde? Ele falou assim, lá do lado do escritório onde nós estamos indo. Ele falou assim, o sueco olhou para mim como se eu fosse um ET, um extraterrestre. Que mundo ele veio? Eu falei assim, gente, nós estamos chegando cedo, o sueco falou para ele. Nós temos tempo para andar até o nosso escritório. Não te parece óbvio que o cara mais atrasado de todos nós que chegar aqui tenha o direito de parar na vaga mais perto do escritório? Com isso nós vamos minimizar o atraso dele. O sueco estava pensando com visão sistêmica. Ele não estava pensando no que era melhor para ele. Ele estava pensando na melhor maneira de reduzir o atraso global de todo mundo ali. Como é que eu diminuo o atraso de todo mundo que trabalha na universidade? Fazendo com que aqueles que chegam primeiro parem o mais longe possível e os que chegam mais atrasados. Mas aqui a gente faz o quê? Carioca em particular. Fecha cruzamento, ultrapassa pelo acostamento, dane-se o resto. O problema é eu chegar 5 segundos mais rápido que o outro. Mesmo que 1.500 pessoas se atrasem, porque eu estou ultrapassando pelo acostamento. Então, ter a visão sistêmica é eu conseguir pensar o todo. É na empresa dos dois amigos ali, o cara na hora de vender já está pensando como é que eu facilito a vida do cara da produção. E o cara do financeiro, ao invés de exigir um relatório complicado para o vendedor preencher, que vai tirar tempo que ele podia estar usando para vender coisa, ele vai facilitar a vida do... Um vai ajudar o outro a trabalhar melhor, porque todos vão ter uma visão mais sistêmica. Então, isso para mim é a primeira questão. É mudar a visão de mundo. É a maneira com que eu enxergo a realidade, né? E aí tem a filosofia por trás. E eu não sou especialista, mas certamente as filosofias que procuram lidar com essa complexidade são muito mais ricas do que essa filosofia dual e cartesiana, que separa o fazer do pensar, a emoção da razão. É ou uma coisa ou outra. Por que não fazer e pensar? Por que tem que ser um cara que só aperta parafuso e o outro que pensa? Por que esse cara é um emocional, esse outro é um racional? Eu sou geminiano, né? Gêmeos, e sempre me incomodou o fato de as pessoas geminiano é assim, tem várias caras. E sempre eu falei assim, olha, no vestibular eu queria fazer história e matemática, que para as pessoas em geral são consideradas duas coisas completamente diferentes. Eu falei, olha, para mim,
matemática, filosofia, história, olha, tudo eu consigo ver uma relação clara entre as coisas. E eu acho que o bom profissional do século XXI é um cara que é capaz de fazer essas articulações. A gente criou uma visão que o ser humano tem que ter foco, que o ser humano tem que ser uma especialidade, eu tenho que enquadrar ele numa caixinha. Porque era assim que a produção estava organizada, né? Eu tinha que dizer, não, você é um torneiro mecânico, você é um arquiteto, você é isso, você é aquilo, mas as pessoas, o que eu encontro cada vez mais, meus alunos, na vida, são pessoas que ficam, inclusive, vão fazer análise para tentar entender, eu não consigo me definir, gente. Eu sou um cara que gosta de arte, eu gosto de engenharia, mas por que ele precisa se definir, cacete? Por que ele não pode ser um engenheiro com sensibilidade para entender o ser humano? Por que ele não pode ser um artista que tem noção de engenharia? Por quê? Por que a gente tem que ser específico? Então, acho que essa é a primeira coisa para a gente abandonar. É a determinada visão de mundo menos cartesiana e mais sistêmica. Segunda coisa, que valores vão presidir o mundo do trabalho? A gente está acostumado a considerar como se fosse uma verdade científica que a competição e a busca desenfreada do lucro movem a humanidade. Eu leio isso todo dia. Todo dia alguém está dizendo que o que move a humanidade é a competição e a busca do lucro. Se a gente acabar com isso, o ser humano para, não se desenvolve mais. Tem um sujeito, para não falar que são, chamado Arie de Geus, que é um empresário, que trabalhou durante 30 anos na Shell. Ele fez uma pesquisa muito interessante. Em 1995, ele pegou uma revista chamada Fortune, uma revista aí, de negócios, né? Que todo ano apresenta uma lista das 500 maiores empresas do mundo. E ele, de repente, veio uma ideia na cabeça dele, que foi o seguinte: gente, se eu pegar uma revista de 10 anos antes, de 1985, onde será que estão essas empresas hoje, em 1995? E foi o que ele fez. Ele pegou uma revista, a lista das 500 maiores empresas em 1985, e foi checar o que tinha acontecido com essas 500 maiores empresas em 10 anos depois, onde ele estava vivendo, em 1995. E, para surpresa dele, ele constatou que metade dessas 500 empresas, as maiores do mundo, não eram pequenas e médias, tinham desaparecido 10 anos depois. 250 das 500 maiores empresas do mundo faliram 10 anos depois. E ele constatou que isso era se ele pegasse 1986, mas além dessa surpresa, que é o tempo de vida da empresa muito curto, ele constatou que tinha um grupo reduzidíssimo de 20 empresas, menos de 5% dessa amostra, das 500 maiores, 20 empresas que eram centenárias, eram empresas que não só tinham sobrevivido esses 10 anos, como já existiam há mais de 100 anos. Ele falou assim, bom, eu vou tentar identificar padrões. Será que essas 20 empresas que são centenárias têm padrões no seu modelo de gestão, na sua maneira de encarar o mundo, os valores? E ele constatou que sim, que existiam 4 características que estavam presentes em todas essas 20 empresas. E ele resolveu batizar essas empresas. Falou assim, olha, essas 4 características que eu vou descrever daqui a pouco quais são, me fazem dar um nome que é o seguinte: ele definiu essas 20 empresas como Learning Organizations, ou seja, organizações que aprendem, que é certamente uma expressão que muitos de vocês já ouviram falar. Foi ele e o Peter Senge que cunharam essa expressão a partir desse estudo dele. E quais são essas 4 características que tornam uma empresa uma organização que aprende? A primeira delas é a visão sistêmica, que a gente acabou de falar aqui. São empresas que conseguem olhar o todo, não estão olhando especificamente para o setor dela. Várias empresas dessas 20 mudaram ao longo dos 100 anos de existência, mudaram de setor econômico, porque perceberam que aquele setor ia acabar. Quem fabricava máquina de datilografia faliu. Tem um exemplo interessante. Há 3 anos atrás, um aluno meu de doutorado estava indo para os Estados Unidos, pegou um táxi para ir lá para o Galeão, ou Tom Jobim, como eu prefiro, o aeroporto Tom Jobim. E o motorista de táxi, você está indo para os Estados Unidos? Eu ia muito para os Estados Unidos. Todo ano eu ia 2, 3 vezes para os Estados Unidos. E aí eu era um empresário, eu era dono de uma empresa. E aí meu amigo falou assim, não perguntou desse jeito, mas falou assim, o que aconteceu que hoje você
é motorista de táxi. Ele falou assim, minha empresa faliu, porque eu era dono da empresa chamada Capelinha, que você aqui em São Paulo certamente conhece, porque Capelinha era a empresa que tinha o monopólio da fabricação de taxímetro, aquele equipamento, né, que baixava a bandeira 2, livre, aquele negócio. Capelinha, esse é o dono da Capelinha, a empresa que fabricava taxímetro analógico. E ele falou assim, mas o que aconteceu que a sua empresa faliu, já que você dominava o mercado, 100% do mercado no Rio, São Paulo? Falou, veio a revolução digital, veio o taxímetro digital e acabou com o meu taxímetro, com a Capelinha. A Capelinha não teve visão sistêmica, não teve visão do todo, porque ela dominava o mercado, ela podia se aliar com quem estava com a nova tecnologia, fazer uma parceria e continuar sendo uma empresa. Se ela fosse uma empresa que aprende, se ela fosse uma empresa que olha o todo e não fica olhando só para o seu umbigo, ela certamente conseguiria se antecipar. Então, a primeira característica é a visão sistêmica. Segunda característica, as empresas que aprendem têm um propósito. Elas não são focadas no lucro. Se eu perguntar para... Tem algum empresário aqui, não? Pode ser, não vou fazer nenhuma... Mas enfim, se vocês perguntarem para qualquer empresário que vocês conhecem, qual é o objetivo da sua empresa, grandes empresários, pequenos empresários, ele vai dizer o que para a gente? Lucro. Meu objetivo é ganhar dinheiro. É remunerar o acionista, ele pode sofisticar o discurso dele, mas é basicamente eu quero ganhar dinheiro. Pois bem, eu tenho uma péssima notícia para os empresários, que é o seguinte, as 20 empresas que sobreviveram, né, nesse estudo aí do Área de Geus, não tem no lucro a sua obsessão. Elas têm um propósito que vai além do lucro. Eu queria perguntar para uma pessoa da plateia, fazer uma pergunta, eu vou perguntar para aquela menina ali de vermelho. Pode ser? Como é que é seu nome? Espera aí que vai chegar. Então é a Maísa. Ô Maísa, eu queria te perguntar o seguinte, que hora você acordou? Desculpa eu te perguntar isso, mas que hora você acordou hoje? Umas 9. 9 horas da manhã. São 9 horas da noite, sei lá. Nessas 12 horas que você ficou acordada, quantas vezes você pensou em como conseguir oxigênio para respirar? Nenhuma. Nenhuma? Gente, mas nós temos que avisar a Maísa que sem oxigênio, o que acontece? A gente morre. Oxigênio é fundamental para a sobrevivência do ser humano. Alguém mais aqui pensou em como conseguir oxigênio para respirar, não? Eu não quero deixar ninguém paranoico, mas vocês sabem que se a gente não tiver oxigênio, a gente morre. Bom, tem um empresário que vocês certamente conhecem, chamado Daniel Dantas, um personagem famoso, que falou uma frase que para mim é emblemática. Eu guardo essa frase dele porque acho que é um símbolo do Brasil de 2009. Né? Ele estava sendo investigado por uma série de denúncias e tinha uma ordem de prisão contra o Daniel Dantas. E ele falou uma frase que ficou famosa para mim, que é o seguinte: não tem problema não, no Supremo a gente resolve. E ele tem razão, porque no Supremo ele resolveu. O Supremo é uma coisa que eu ou vocês, um réis mortal como nós, não consegue, que é ter um habeas corpus julgado no Supremo diretamente, sem passar pelas várias instâncias da justiça. Ele conseguiu, por algum motivo que ele devia saber ao falar essa frase, que é, no Supremo a gente resolve. Ele conseguiu resolver. Bom, o Daniel Dantas, que é dono do Grupo Opportunity, a frase que está no planejamento estratégico do Grupo Opportunity é o seguinte: somos paranoicos por lucro. Eu não sou psicólogo, mas se tem algum psicólogo na plateia, pode me corrigir se eu falar alguma besteira. Um paranoico é um cara que só pensa naquilo, né? Ele é paranoico por lucro, ele só pensa no lucro. Se a Maísa fosse paranoica por oxigênio, vamos dar o microfone de novo para ela, se ela fosse paranoica por oxigênio, se tem gato, algum bicho em casa, não. Se ela tivesse um gatinho, vamos pensar assim, a Maísa é paranoica por oxigênio, porque ela precisa disso para sobreviver. Se ela visse um gatinho passando na frente dela, gente, ela é paranoica por oxigênio. O que ela ia fazer? O que você ia fazer com o gatinho? Matava. Matar o gatinho. O gatinho está tirando o oxigênio que ela precisa para sobreviver. E ela estaria aqui no meio de nós, aqui, olhando para cada um de nós. Porque todos nós aqui estamos roubando o oxigênio que é dela. Afinal de contas, ela é paranoica
por oxigênio. Pois bem, o Peter Drucker tem uma frase que eu acho maravilhosa, que eu vou falar bem devagar para vocês absorverem. Ele fala assim, o lucro é o oxigênio das empresas. Sem o lucro, a empresa morre. Mas viver é muito mais do que respirar. Se a Maísa, ao acordar às 9 horas da manhã, sentasse na cama, assim, como é que eu vou conseguir oxigênio para respirar? Como é que eu vou conseguir oxigênio para respirar? Ela estaria até agora lá. Não ia viver. Não ia estar aqui conversando com nós, não ia ter conosco, não ia ter feito tudo que ela fez hoje durante o dia, até chegar aqui. Não ia viver. As empresas, a segunda característica das empresas que aprendem, e que são as empresas que são centenárias, que duram, que não morrem em 10 anos, ter um propósito. A busca do lucro não é um fim, é uma necessidade para elas sobreviverem, mas elas têm um propósito que vai além da busca do lucro. Isso é fundamental a gente entender. Nossa vida pessoal, se a gente basear a nossa vida na busca desenfreada no lucro, vai ser isso que está dando aqui hoje. Essa coisa da insatisfação, da angústia. Tem que ter um propósito. Qual é o seu propósito? Você está aqui no mundo para quê? Além de ganhar dinheiro, que você precisa para pagar as contas? Mesma coisa para a empresa. As empresas que sobrevivem, então eu não investiria, não compraria ações de nenhuma empresa que botasse a busca desenfreada, a paranoia pelo lucro no seu primeiro. Essa empresa vai morrer em 5, 10 anos, é questão de tempo. Porque os valores que presidem essa empresa, o estudo do Larry de Geus mostra isso, não sou eu que estou dizendo. Isso não é um desejo meu, gente. Isso não é uma filosofia, um professor que gosta de ter um discurso politicamente correto. Não é nada disso. São os dados da economia, são a realidade, o estudo lá, Fortune, uma revista totalmente de business, negócios. É só olhar. É um óculos diferente, mas é um óculos que enxerga uma realidade que talvez outros não estejam vendo. Terceira característica das empresas que aprendem é ser tolerante à diversidade. É não ver na diversidade entre as pessoas que pensam diferente, um problema. E, ao contrário, ver nisso um valor. As pessoas que pensam fora da caixa, nessas empresas que sobrevivem, nessas empresas que são centenárias, é um valor, são valorizadas. Não só são toleradas, são valorizadas. As pessoas que pensam fora da caixa são valorizadas. É a terceira característica. E a quarta, são empresas conservadoras do ponto de vista financeiro. Não saem gastando dinheiro com o primeiro modismo que vem à mão. Então agora o modismo é gestão do conhecimento. Vamos gastar dinheiro com isso. O modismo agora é desenvolvimento sustentável. Vamos gastar dinheiro com isso. Não encaram nada disso como modismo. Ou entendem de para que aquilo serve, aquilo está dentro do DNA da empresa, aquilo é um valor para a empresa, ou ela não investe naquilo. Então são conservadoras do aspecto financeiro. Então, falando da visão de mundo, que óculos eu enxergo o mundo, se é um óculos cartesiano, uma visão cartesiana de mundo, ou é uma visão mais complexa da realidade, mais sistêmica, que abandona a visão dual, que procura criar um antagonismo que para mim é artificial entre pensar e fazer, entre se emocionar e pensar, racional e o emocional. Falamos dos valores que essas empresas e os trabalhadores que vão trabalhar nessas empresas. Que tipo de trabalhador eu preciso? A primeira historinha que eu queria contar foi o filme que vocês viram. Aquela menina, que quando estava na escola, primeiro, até chegar, não mostra que a gente teve que editar o filme, essa menina, ela era uma menina, como ela falou no depoimento dela, ela chegava em casa do colégio, ia para a cama, não tinha vontade de viver, ela fala claramente isso, eu queria morrer. Mas aí ela teve uma professora de português que resolveu estimular os alunos a criar um jornalzinho de contos, de poesia, o fanzine da escola. E a menina, a professora resolveu e começou a escrever poesia. E aí o depoimento dela, e aquilo transformou a vida dela. Ela falou assim, ela começou a ler as poesias, falou assim, ver que algumas pessoas choravam
ao ler a poesia, ela falou assim, poxa, será que eu consigo escrever alguma coisa que quando alguém lê vai chorar? E começou a escrever poesia. E vocês viram ela dizer a poesia dela, e uma poesia belíssima, né? Muito bonita, muito... Mas um ano depois, quando ela começou a trabalhar numa fábrica, dobrando calça, e uma boa operária, vocês já sabem, faz o quê? Deixa o cérebro em casa, e a emoção também, certamente, ela não conseguia mais fazer poesia. Essa é a primeira historinha que eu queria resgatar aqui, é a historinha do filme. As duas outras historinhas que eu vou contar aqui, quem contou foi um inglês chamado Ken Robinson, que hoje virou Sir Ken Robinson. Ele é um educador inglês que pensa a questão da educação e a importância da criatividade nesse processo. E ele é um cara reconhecido internacionalmente, e a rainha deu o título de Sir pelo trabalho dele, que é maravilhoso. Tem vários vídeos dele na internet, vocês podem assistir. E em um desses vídeos ele conta essas duas historinhas que eu vou agora contar para vocês. A primeira foi do filme maravilhoso, Pro Dia Nascer Feliz, de João Jardim. E a terceira historinha é desse Ken Robinson. Então a segunda história é o seguinte, ele diz que tem uma menina de 6 anos de idade que não parava quieta na aula. Era uma pré-escola, estava aprendendo, se alfabetizando, lá na Inglaterra. E a professora não conseguia segurar a menina, ela vivia agitada, correndo de um lado para o outro na sala de aula, até que ela deu um exercício, um dever, que era fazer um desenho livre, tema livre. A menina ficou 25 minutos ali, concentrada no desenho dela. E a professora ficou intrigada, falou assim, não consigo fazer nada que faça essa menina se concentrar tanto tempo, o que será que ela está desenhando, né? Há 25 minutos sem se levantar, sem se desconcentrar. E ela perguntou, o que você está desenhando? E a menina falou assim, eu estou desenhando Deus. A professora falou, você não sabe que não é possível desenhar Deus? Ninguém sabe como é que é Deus. E a menina olha para ela e fala assim, a senhora aguarde, mais 5 minutos e a senhora vai saber como é que é Deus. Essa segunda historinha, daqui a pouco eu volto a ela. Terceira historinha que o Ken Robinson conta é de uma outra menina. Ele está fazendo essa palestra num ambiente lá na Inglaterra, e ele fala assim, olha, a personagem que eu vou contar agora a história tem 60 anos de idade hoje, mas há 50 anos atrás, ela tinha 10. E ela estava na escola. E a diretora da escola chamou a mãe dessa menina para dizer o seguinte, olha, sua filha vai ser reprovada. Sua filha não estuda, sua filha não tem capacidade de concentração, também com uma outra menininha, não para quieta. Ela não consegue ter boas notas em matemática, ela não se concentra, ela vai ser reprovada, eu aconselho a senhora a levar sua filha no psiquiatra, porque não é possível, sua filha tem algum problema. A mãe, desesperada, com esse diagnóstico, leva a menina no psiquiatra. O psiquiatra senta a menina no divã, junto com a mãe. O Ken Robinson conta que a menina ficava com o pezinho assim, balançando, porque era pequenininha e agitada mesmo, porque não parava quieta, e aí conversa com a menina, 40 minutos, quando ele achou suficiente, ele falou assim, olha, agora eu vou sair com a sua mãe, você fica aqui, pode ficar à vontade aqui na sala, eu vou até ligar o rádio aqui, você fica à vontade, eu vou ali conversar com a sua mãe, e daqui a pouco a gente volta. Quando saiu da sala dele, do consultório dele, a mãe desesperada falou, doutor, o que a minha filha tem? Ele falou, calma, sua filha é uma pessoa, uma menina normal. Não tem inteligência para matemática, mas tem para outras coisas. Ela é uma artista. Aliás, vem ver aqui. E aí, pela janelinha da porta do consultório dele, eles viram, olharam para dentro da sala e estava lá a menina dançando, né? A música que eu... Aí o Ken Robinson para de contar essa história e fala assim, eu estou falando de Gillian Lynn, que eu nunca ouvi falar, mas que a plateia inglesa faz assim, porque é a maior coreógrafa do Royal Ballet da Inglaterra, fez a coreografia de outras óperas pop também, tipo Cats e Fantasma da Ópera, é uma artista, né? E aí o Ken Robinson fala assim, olha, se a Gillian Lynn tivesse 10 anos de idade hoje, o que ia acontecer? A mesma coisa, a escola é a mesma, a escola não mudou, 60 anos que a escola é o mesmo tipo de escola, a diretora ia chamar ela ia estar ruim em matemática, ela ia estar ruim
uma série de disciplinas, ia dizer que a menina estava com algum problema, ela ia levar no psiquiatra, mas, diferentemente de 50 anos atrás, o psiquiatra provavelmente ia diagnosticar a doença da menina. Que era o quê? Síndrome de hiperatividade, distúrbio de atenção, hiperatividade, e ia encher a menina de quê? Ritalina. Ritalina na veia, de manhã, de tarde, de noite para a menina. E o Ken Robinson fala, e provavelmente nós não teríamos uma Gillian Lynne, claro. Porque na hora que eu encho a menina de Ritalina, para ela poder se enquadrar na escola, provavelmente ela não ia ter desenvolvido, porque o psiquiatra, que eu não sei o nome, mas que a gente devia saber o nome para aplaudir ele, que há 50 anos atrás, a recomendação que ele deu para a mãe da menina, falou assim, minha senhora, matricule a sua filha numa escola de dança, numa escola de música, porque a sua filha ela é brilhante em outras áreas, ela pode não ser na matemática, mas a nossa escola é incapaz de desenvolver essas outras habilidades. O que essas 3 histórias da menina do filme, que escrevia poesia e que quando entrou na fábrica parou de escrever poesia. A da menina que desenhou Deus, que achava possível desenhar Deus, loucura. E a terceira menina que se torna a maior coreógrafa da Inglaterra, é que elas ilustram que as escolas e as empresas são uma máquina de moer gente, de triturar a criatividade, a autoconfiança, a autoestima das pessoas. A escola e as empresas estão organizadas até hoje para matar a criatividade das pessoas. Eu tenho um desenho que eu queria mostrar, para ilustrar o que eu estou falando aqui para vocês, porque eu me lembro dessa... Não sei se você se lembra desse... Não se moe mais carne, né? Não deve ter mais isso na casa de ninguém, mas eu via isso, para comer carne moída, não é isso? Ainda tem. Mas é isso, as escolas e a empresa recebem uma criança que acha que pode desenhar Deus e transforma ela num robô, numa pessoa que vai apertar parafuso, numa pessoa incapaz de fazer poesia como a Keila. Que crime é esse que a gente está cometendo, gente? Isso é um assassinato. Não sei se pior, mas é da mesma gravidade do que a gente vê todo dia nas periferias das grandes cidades. Assim. É matar a criatividade, é matar uma Gillian Lynne, é matar... Eu tenho uma amiga, a Rosane Volchan, estudei com ela no colégio, ela foi para fora do Brasil, está morando já há muitos anos nos Estados Unidos, é uma artista plástica, e ela me contou uma história, teve agora, há pouco tempo atrás, aqui no Rio de Janeiro, e eu fui visitá-la, reencontrá-la depois de muitos anos, e ela me contou uma história fantástica. Um dia ela estava em casa, a filha dela chegou da escola, menina, 6 anos de idade, chegou da escola chorando, triste. E ela falou, o que houve? Falou, eu tirei 0 em artes. Como? Mesmo não sabia que você tinha nota em artes aos 6 anos de idade. E em segundo lugar, tirou 0 em artes. E ela, artista plástica, ela foi conversar com a professora, claro. Falou assim, mas por que a senhora deu 0 para minha filha lá? E ela mostrou o desenho. Olha aqui o desenho da sua filha. Ela desenhou uma grama cor-de-rosa. Grama não é cor-de-rosa. A Rosane falou que a vontade dela foi pular no pescoço, não do gato, mas da professora. Mas tudo que ela conseguiu dizer, falou assim, ainda bem que Picasso não foi seu aluno. Porque se tivesse sido, provavelmente nós não teríamos um Picasso. Mas essa é a nossa escola. Quem não se enquadra naquele modelo está fora. E hoje vai tomar Ritalina, inclusive, que se tiver muito agitado e se não conseguir... Eu acho que eu sou professor, né? Como professor eu sempre achei que a reprovação de um aluno, eu sempre digo isso lá, é em primeiro lugar uma demonstração de incompetência nossa. A gente acha que é do aluno, que não estudou, que é vagabundo, que sei lá o quê. Mas assim, um cara que é reprovado, assim, eu não tive a sensibilidade o suficiente para entender as dificuldades daquele cara e sensibilizá-lo, porque ninguém ensina nada a ninguém, né? Vamos combinar que é uma maior mentira a gente achar que a gente ensina alguma coisa a alguém. As pessoas é que aprendem. O máximo que eu posso fazer é colocar uma pulga atrás da orelha do sujeito e ele querer aprender. Porque a gente aqui, os bons professores que eu tive, me incomodaram. O Chacrinha tem uma frase que para mim é a missão de um professor. O Chacrinha dizia, eu vim para confundir.
Eu não vim para explicar. O bom professor é o que confunde. Não aquela confusão que paralisa, né? Mas aquela confusão que deixa o cara, que desestabiliza, que faz o cara querer buscar informação, conhecimento, para ele entender o que está acontecendo. Não é o cara que dá a informação pronta, que isso não ensina nada a ninguém. Então, quando você reprova uma pessoa, você está, na realidade, você está demonstrando que você foi incapaz de sensibilizar aquela pessoa, de fazer ela aprender, de fato, né? Buscar aprender. Então, para mim, esses são os pontos principais que a gente vai pensar, o trabalho. Quer dizer, as empresas têm que se transformar, e as escolas, e as universidades, não em fábrica de moer gente, e de moer criatividade e autoestima, mas ao contrário, num espaço de reflexão, de abertura para os diversos tipos de inteligência que as pessoas têm. Eu faço um exame assim, toda a turma que eu pego, no primeiro dia de aula, eu peço para as pessoas darem uma nota para a sua inteligência e para a sua criatividade. E as pessoas dão lá a nota dela. Em geral, dão uma nota maior para a inteligência do que para a criatividade. Ninguém se acha criativo. Ou se acha menos criativo do que se acha inteligente. E aí, depois de eu mostrar esses vários exemplos e discutir se existe uma inteligência, eu pergunto assim, gente, faz sentido vocês darem alguma nota para a sua inteligência? O que significa o seu 10 em criatividade? Ou 8, ou 7, ou 5, ou 0? Alguém pode me explicar qual o sentido disso? Nenhum. Porque isso não quer dizer absolutamente nada. Como é que eu sei que eu sou mais criativo que ele? Baseado em que parâmetro eu estou dizendo isso? Mas a gente baseia toda a nossa modelo de aprendizagem e na empresa. O bom vendedor é o que vendeu 1000 mesas. Mesmo que eu não consiga produzir, mesmo que o fato de eu ter mentido para o meu cliente dizendo que eu ia entregar 1000 mesas, a culpa tinha sido do vendedor que prometeu o negócio. Mas a meta dele foi batida, e aí a culpa vai cair no cara da produção, que não conseguiu fabricar 1000 mesas para entregar no dia seguinte. Ele vai ser demitido e a vendedora vai ganhar um prêmio. Mas não dá como? Porque eu estou fazendo uma análise compartimentada, segmentada da realidade. As empresas não podem ser assim, as escolas não podem ser assim, apartadas da sociedade como elas são. Os acadêmicos têm que abandonar o seu Olimpo e vir dialogar com seus alunos. E a internet está aí. Eu tenho um amigo meu que é médico. A internet, para mim, a grande transformação que ela está trazendo é o abandono de uma visão, de um paradigma de comunicação de um para muitos, né? Quando o Pierre Lévy, que é um filósofo francês, que para mim é o que mais entendeu sobre o que significa a internet, o Pierre Lévy, em 1993, há 16 anos atrás, ele escreveu um livro chamado Cibercultura, onde ele definiu uma série de coisas sobre a internet, antes da internet se transformar nesse fenômeno de 1 bilhão de pessoas, né, conectados na rede. E ele falou assim, olha, a internet significa o fim de um paradigma de comunicação de um para muitos e a entrada em escala global num novo paradigma de comunicação de muitos para muitos. No paradigma de comunicação de um para muitos, eu tenho um cacique dizendo o que os bilhões de índios devem ler, devem ver, devem ouvir. O poder das empresas de comunicação. No paradigma de comunicação de muitos para muitos, os índios falam entre si, não precisam do cacique para dizer o que é a verdade. Então, um amigo meu que é médico, ele diz assim, o médico é um exemplo de cacique, né? Quando a gente vai num médico, ele diz assim, você tem que operar fimose. O que você faz? Você opera. Ou, a outra hipótese é o quê? Vou perguntar a opinião de outro cacique, para ver se é para operar mesmo. Mas ninguém questiona a opinião do cacique. Pois esse meu amigo que é médico diz que é frequente agora. Ele chega, um paciente, ele recomenda um remédio, o paciente diz, não vou tomar não, doutor. Eu já li na internet que agora tem um remédio que é muito melhor que esse seu que você está recomendando aqui. Ou seja, os índios estão se informando, não precisam do cacique. O professor era a única fonte, era o acesso ao conhecimento. Hoje não precisa mais do professor. Hoje a minha filha pode saber sobre a Revolução Francesa sem aula. Porque, gente, pensa como é que era a nossa aula. Eu me lembro. Eu chegava na aula com o meu caderno. O professor, bom dia, professor, bom dia, professor. O professor se virava para o lado negro
ou verde, na minha época já era verde, e começava a escrever. E eu copiava o que o professor escrevia na lousa. Isso é uma barbaridade. Eu passava 1 hora copiando o que o professor copiava no quadro negro. Ele era o transmissor do conhecimento. Vamos combinar que é muito mais interessante eu entrar na internet e ver um vídeo falando sobre a Revolução Francesa, um texto com animação. É muito mais divertido do que ir para a sala de aula e ficar copiando o que o professor está ditando para mim. Então eu não preciso deste cacique os índios entre. Quando eu tinha dúvida, eu fazia o quê? Consultava o meu cacique professor. Ou o meu cacique enciclopédia. Livro. Quando a minha filha de 16 anos tem dúvida, ela faz o quê? Aí, galera, como é que eu faço aqui um desenho com 3 cores? Manda e-mail para 50 mil pessoas e em 10 minutos alguém explica para ela como é que é. Redes são fundamentais nesse processo de aprendizagem. Pierre Levy já dizia, nós estamos entrando na internet, com a quebra do paradigma de um para muitos, vai viabilizar um novo processo de construção do conhecimento, que é a inteligência coletiva. Quem aqui nessa sala está pensando em comprar a Delta Larousse ou a Barça para os seus filhos? Ou a Enciclopédia Britânica? Mas isso já foi um paradigma. Um bom pai, como o meu, era o cara que comprava, eu nunca abri, mas estava lá em casa a Barça. Que pai hoje está pensando, gente, a Wikipedia. Quando surgiu a Wikipedia, o que é a Wikipedia? Nós, no mundo inteiro, escrevendo os verbetes, não é os pegadeuses escrevendo verbete nenhum. Eu falei, isso não vai dar certo, gente. Como é que pode? Índio escrevendo enciclopédia? Mas os índios estão escrevendo enciclopédia. E a Wikipedia é hoje a referência. Não é a enciclopédia britânica. Até porque o físico renomado que escreveu o verbete sobre física quântica na enciclopédia britânica, por que ele não escreveria isso na Wikipedia? Por quê? Só porque ele não está ganhando dinheiro para isso? Por que ele não escreveria? A medicina está sofrendo uma revolução no mundo com um negócio chamado sequenciamento do genoma humano. O Albert Sabin, vou falar do genoma humano daqui a 30 segundos. O Albert Sabin descobriu a vacina contra a paralisia infantil. O modelo antigo de produção do conhecimento. Um pesquisador, no seu laboratório, descobriu a vacina contra a paralisia infantil. O sequenciamento do genoma humano está revolucionando a medicina. Nós estamos vendo só a ponta do iceberg das transformações que vão vir. Vocês podem anotar o que eu estou falando. Eu converso com muitos amigos meus, pesquisadores, médicos. E um deles já me falou, Marcos, olha, em 2015, mais ou menos, é óbvio que o ano é difícil de precisar, mas eu acho que mais 5 ou 6 anos, o remédio para dor de cabeça que cada um de nós vai tomar não é o mesmo. Hoje você vai numa farmácia, dependendo da idade ou a não ser para criança, mas você toma o mesmo remédio. Vamos dizer uma marca para não fazer propaganda aqui. Em menos de 5 ou 6 anos, nós vamos chegar no supermercado, espero que não, numa farmácia, e você vai tomar um remédio de dor de cabeça para o Marcos, para a Luísa, para o Antônio, porque com o sequenciamento do genoma humano eu vou conseguir dar um remédio adequado, né, personalizado. Quem sequenciou o genoma humano? Qual foi o pesquisador do laboratório que sequenciou o genoma humano? Não houve um Albert Sabin. Foi uma rede de pesquisadores, de milhares de pesquisadores, que no mundo inteiro, inclusive do Brasil, coletivamente construíram esse conhecimento. Teve uma empresa na época que queria registrar a patente do genoma humano para cobrar royalties cada vez que a gente usasse. Mas ele não conseguiu, ele abandonou o projeto porque essa rede coletiva chegou mais rápido no resultado final. Então, a inteligência coletiva, a capacidade que a gente tem de coletivamente construir conhecimento, ela é mais efetiva, ela é mais eficaz, é mais eficiente, a um custo menor do que um laboratório sozinho, isolado. A cura do câncer, a cura da AIDS, não sou eu que estou dizendo, são esses meus amigos pesquisadores aí na área de medicina. Provavelmente, muito provavelmente, vai vir não de um laboratório, mas de uma rede de pesquisadores, porque os principais pesquisadores nesses temas hoje estão conectados, estão interagindo entre si, porque já descobriram que em rede a gente constrói mais rápido a inteligência. Então isso muda tudo no processo de trabalho. A colaboração passa a ser mais importante que a competição. A empresa que
que insistir em continuar isoladamente, a competir desesperadamente, paranoicamente, pelo lucro, vai ficar para trás. Estão ficando para trás. As empresas que estão crescendo, que estão conseguindo resultados, são as empresas que já incorporaram no seu processo de produção a colaboração, não só entre as pessoas que trabalham na empresa, mas entre gente dentro e fora da empresa. Colaboração é uma palavra-chave, criatividade é uma palavra-chave, autoconfiança, né? Confiança no outro. Ninguém colabora se eu não tenho confiança no outro. Isso traz uma série de questões novas, né? E eu queria encerrar para começar o nosso debate, falando duas poesias do Fernando Pessoa, que para mim ilustram muito bem esse momento que a gente está vivendo no mundo do trabalho, né? Esse desafio contemporâneo que a gente tem aqui de mudar a maneira como a gente trabalha e vive, né? Uma frase que certamente vocês conhecem, um trecho de uma poesia do Fernando Pessoa, que é: navegar é preciso, viver não é preciso. Essa frase sempre me incomodou, porque eu discordava dela, né? Assim, pô, não sei se navegar é preciso, mas eu tenho certeza que viver é preciso. Mas um grande amigo meu uma vez falou assim: Marcos, você está descontextualizando a poesia do Fernando Pessoa. Essa frase está escrita num poema do Fernando Pessoa, onde ele está relatando a escola de Sagres e um período que era a Era das Navegações, onde Portugal era uma das potências do mundo, né? E o que está escrito aparentemente no portal aí da escola de Sagres, essa frase: navegar é preciso, viver não é preciso. Qual era a ideia por trás? Era a ideia que aquela vida na colônia, em Lisboa, do século XVI, era uma vida enfadonha, uma vida muito boba, muito chata. Então, viver não é preciso. Navegar, ir por mares nunca dantes navegados, é que era o desafio que movia as pessoas. Eu lembro a vocês que nessa época, 1500, se a gente vivesse nessa época, a gente ia achar que a Terra era o centro do universo. A gente ia achar que o mar, que o oceano, aquilo que a gente via lá no horizonte, lá de Lisboa, acabava num precipício, numa enorme cascata. Então, o risco do navegante era de estar navegando, não podia se afastar muito da costa, porque se ele se afastasse muito da costa, ele podia cair lá na cascata. Então, de fato, nesta época, viver a vida da colônia era uma vida rotineira, banal. Navegar é que é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Mas, como eu falei para vocês, o mundo não é dual. E tem várias interpretações para essa poesia. E uma delas é de um amigo que há 2 anos atrás me falou um negócio que me deixou completamente... Falei, eu vivi 49 anos acreditando numa coisa e agora esse cara bagunça a minha interpretação dessa poesia. Eu falei assim: não, Marcos, eu acho que o Fernando Pessoa queria dizer outra coisa. Ou, no mínimo, queria dizer também outra coisa. Navegar é preciso. Eu tenho uma bússola, eu olho para as estrelas, eu consigo identificar exatamente onde eu estou. Viver não é preciso. Viver é impreciso. Para se viver é impreciso, gente, como é que a gente acha que o trabalho deve ser preciso? Por que a gente acha que estudar é preciso, é científico? E eu vou dar 10 para você e 9 para ela, porque ela respondeu todas as minhas perguntas certas e você errou uma, mas deu azar de ter perguntado, né? Que ela pode saber muito mais do que a outra, mas tirou 10 ou tirou 9 e a outra tirou 10, porque a gente acha que existe. A visão cartesiana de mundo nos induz a pensar que existe uma verdade científica. Todo o nosso paradigma científico aí de pesquisa, lá os nossos pegadeuses, que eu me incluo, acham que existe uma verdade científica. E não existe. É impreciso. Existe uma verdade momentânea. Né? Então, essa primeira poesia do Fernando Pessoa, que eu queria que a gente refletisse aqui sobre ela, porque ela, para mim, ela traz essa discussão, né, de que não é ou pensar ou fazer, é e. Pensar e fazer, e com todas as imprecisões que essa decisão, ou essa, né, não vai dar para gerenciar uma empresa cientificamente, dizendo que você tem que apertar 5.000 parafusos por dia, porque agora o teu trabalho é outro, ele é um trabalho que você tem que vir não só com o seu cérebro, mas com a sua emoção, né?
sua razão e com a sua emoção. E a outra frase eu vou ler porque é mais comprida. Ele fala sobre o tempo que a gente vive. Fernando Pessoa também. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Para mim, essa é a mensagem principal que eu acho que a gente tem que ter. Assim. Eu não tenho respostas para tudo, eu só sei que nada sei, como diria algum filósofo aí, mas eu acho que é absolutamente fundamental a gente entender esse momento que a gente está vivendo, um momento de transição de uma sociedade tipicamente industrial, cartesiana, onde a competição e o lucro presidiam a vida das empresas, das organizações, para uma outra realidade, né, onde o conhecimento passa a ser o principal fator para se produzir riqueza. Portanto, o PAC que o Brasil precisa fazer não é esse do Lula. O PAC que o Brasil precisa fazer, o plano de aceleração do conhecimento, é investir em educação, que é uma vergonha. Entra governo, sai governo, todo mundo diz que a educação é importante e nada se faz em relação à educação. Então, é entender esse outro ambiente para a gente poder se antecipar a ele. Acho que é uma enorme oportunidade para um país como o Brasil, que é criativo, nós somos criativos. Né, esses exemplos dessas meninas aí todas, a gente tem que mudar essa escola para permitir que essa enorme riqueza e criatividade possa, de fato, produzir a riqueza não apenas material e financeira, mas espiritual, emocional, que certamente a gente pode produzir. Então, o último slide é só para agradecer vocês aí e colocar aí aberto aí para o debate. Obrigado. O professor Cavalcante me fez lembrar uma frase dessa relação entre a escola e a vida, do Giordano Shaw, que diz que o primeiro na escola é o último na vida, né? Então, tem outra frase dele que diz que, eu não vou saber reproduzir exatamente, estamos todos com os pés no lodo ou na lama, mas alguns de nós conseguem mirar as estrelas, né? Esses provavelmente são os que vão conseguir sair dessa situação. Então vamos olhar para as estrelas, né? Então, depois desse discurso tão emocionante, tão forte, tão vigoroso, passamos então às perguntas para todos vocês. Então, levantem a mão, serão atendidos na ordem, procurem serem breves para que todo mundo possa participar e participem, né? É fundamental agora essa rede de questionamentos. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Professor, eu tenho algumas diferenças a respeito disso aí. Eu, na verdade, sou um grande defensor da empresa e acredito e prego que lucrar é social. Né? Porque se não fosse isso, seriam os impostos. Como eu acredito no imposto, eu acredito no lucro como entidade social. Eu acredito que a grande revolução que se fez nas empresas foi justamente essa, né? A quebra do poder da empresa, onde a qualidade total é um dos paradigmas fortes disso aí. Nivelou os níveis hierárquicos dentro da empresa. Ou seja, desalienar o indivíduo do sistema de produção também foi um passo muito grande. Então, acho que o grande avanço mesmo, né? O conhecimento, por exemplo, foi responsável pela mudança industrial. A máquina a vapor, por exemplo, foi a grande alavanca das mudanças, né? Fortes, sentaram nessa capacidade de gerar energia violenta. Isso foi um grande avanço na área industrial, digamos assim. Portanto, eu acho que hoje o grande paradigma a vencer é justamente isso que as empresas estão fazendo, através da qualidade total. Diminuindo o poder e fazendo fé nos indivíduos. Né? Essa acho que é a grande revolução. Quanto à partilha da informação, o senhor falou em 70% de exportação dos Estados Unidos, de produtos não tangíveis, que é o conhecimento. Veja só, essa história de rede, de conhecimento, colaboração, deve existir, a sociedade é isso. Mas se o indivíduo não se apropria do conhecimento, como ele vende?
Compreende? Se for tudo social, tudo partilhado, tudo, e eu não fico com ela, eu vou o quê? Eu tenho que isso é conhecimento apropriado. Ele não ou seja, ele é socializado, mas ele é socializado gerando benefícios para alguém. Para os grupos que investiram em um capital violento na geração desse conhecimento. Não é? Portanto, não é um exercício de filosofia nesse modelo. É um investimento de capital muito grande, o conhecimento. Não é? Uma prioridade, aliás. Eu também acredito no lucro. Aliás, eu acredito no oxigênio também. Porque se a gente não tiver nenhum nem outro... Eu compus uma música chamada Lucrar é Social, só por isso. Eu também acredito. Se não houver lucro nem oxigênio, se não houver oxigênio, a gente morre, se não houver lucro, as empresas morrem. O que eu chamei a atenção é uma questão talvez mais sutil, onde é que está o foco e a sua preocupação principal. O Janetti, que é um filósofo conhecido aqui de São Paulo, economista, brilhante, livros maravilhosos, ele, num dos seus livros, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, que a gente deve gerir empresas, faz uma correlação entre a gestão de empresas e a questão da religião e da amizade. E ele fala assim, olha, ter amigos, ter redes de relacionamento é uma coisa que nos ajuda na vida profissional, com certeza. Eu coordeno um MBA lá da COP em gestão do conhecimento e inteligência empresarial, e a gente faz uma pesquisa com os alunos, 70% das pessoas conseguem o seu emprego através de indicações de amigos, não através de currículo, né, de um concurso, Só 30% é que respondem a anúncio de jornal e vão participar de um processo de... 70% conseguem o seu trabalho através da indicação de algum amigo. Então o Janetti fala isso, olha, ter amigos ajuda a gente. Olha a sutileza. Mas se eu vou ter amigos para me dar bem na vida, são duas atitudes completamente diferentes. Uma coisa é assim, eu sou amigo dela porque, ou dele, daquele senhor ali, porque a irmã dele, eu estou interessado na irmã dele. Estou interessado em namorar a irmã dele, eu vou ser amigo dele para poder chegar. Outra coisa é eu ser amigo dele porque tem afinidade. São duas atitudes completas, mas é uma sutileza. O fato de eu ser amigo dele certamente vai me ajudar, mas é assim. Eu busco o lucro em primeiro lugar, ou eu tenho um propósito na vida e o lucro vem como consequência. São duas atitudes completamente diferentes. Eu sou amigo dele porque eu realmente tenho afinidade com eles e emocionalmente. E com isso eu vou acabar até namorando posso até vir a namorar a irmã dele, ou eu vou construir a minha amizade com ele com esse foco em... Né, é uma sutileza que muda tudo. Se a empresa se foca no lucro, se ela é paranoica pelo lucro, ela vai ter um determinado tipo de organização, de estrutura. Mesmo que ele diga que o lucro é social, ele vai matar o concorrente para conseguir aquele lucro. E quem acha que o lucro não é o principal, mas embora seja fundamental, né, vai ter um outro tipo de atitude. Então, acho que isso é a primeira coisa, eu não discordo, eu só acho que é uma sutileza que faz toda a diferença. Você colocar o foco ali, a prioridade ali, ou não, né? Segunda coisa, o conhecimento eu vendo. As pessoas se apropriam e eu vou vender o quê? As duas maiores inovações do século XX, são, eu acho que pouca gente vai discordar disso, o sequenciamento do genoma humano, que está revolucionando biologia, medicina, e a internet. A internet é uma revolução radical, está impactando todos os setores da economia. As pessoas costumam dizer que quem se apropriou disso? Eu pago royalty para quem? Para usar o sequenciamento do genoma humano. Para usar a internet, eu pago royalty para quem? Ninguém. É um conhecimento social. Foi desenvolvido socialmente, impensável há 20 anos atrás. Wikipedia. Eu pago para quem? Para consultar a Wikipedia. As duas maiores empresas brasileiras são a Petrobras e a Vale. Cada uma vale mais ou menos no mercado lá de Nova York 100 bilhões de dólares. Tem uma empresa que é a Vale e a Petrobras juntas, que é a Google.
Google fabrica o quê, gente? A Google vale 200 bilhões de dólares. É uma Petrobras e uma Vale juntas. Não tem um poço de petróleo, não tem uma máquina, um navio, um petroleiro, não tem nada. Não tem trem, não tem ferro, tem inteligência. E dá tudo de graça. O Google Earth, que é aquela coisa de você poder ver uma imagem de satélite do seu bairro, há 10 anos atrás, isso era classificado, só a CIA e órgãos de inteligência no mundo inteiro tinham acesso a esse tipo de informação. A imagem de satélite, hoje está na internet para qualquer um ver. Provavelmente a CIA deve ter outras imagens muito mais sofisticadas, mas em 10 anos a gente consegue ter acesso gratuito. É uma outra realidade. Se eu insistir com o meu óculos, eu vou continuar vendo o mundo com o mesmo óculos que eu sempre vi. Mas o que esses indícios estão mostrando para a gente é que está aberto diante de nós novos desafios. Eu não sei o que tem do outro lado desse oceano. Pode ser que a gente vá cair num precipício. Hoje, eu acho que qual é o modelo de negócios dessas empresas? As pessoas dizem, esse Google não pode dar certo, mas o Google vale 200 milhões de dólares. Uma Vale e uma Petrobras juntos. Com um modelo de negócio que é dar tudo para as pessoas. E aí? Calou a minha boca. O Wikipedia calou a minha boca. Eu falei, isso não vai dar certo. Uma enciclopédia onde qualquer cidadão do mundo bota lá um verbete, isso vai dar errado, mas está dando certo. Eu tenho que dar minha mão à palmatória. Eu errei. Eu disse que o Wikipedia ia dar errado e deu certo. Ou pelo menos está dando certo. Até agora. Então, eu acho que esse convite, né, a desbravar esses mares, que a gente tem que ter a coragem de fazer. E acreditar, eu acredito no ser humano, eu sou otimista. Sou um pouco pessimista em relação ao Brasil. Estou ficando, não era, mas estou ficando. Quando eu vejo as alianças que se formam hoje, enfim, não vamos entrar nesse debate, mas o presidente falou que é um avanço, que na próxima eleição não vai ter ninguém da direita. Alguém pode me ajudar o que ele falou? Ensandecida, não, era outra palavra. Troglodita. Que na próxima eleição não vai ter nenhum candidato da direita troglodita. Eu não sei a que ele estava se referindo, mas todos esses que ele possivelmente estava se referindo como direita troglodita, que concorreram com ele em outras eleições, estou falando para nomear todos os caras que foram presidente da República ou concorreram, foi quem? Sarney, Collor, mais alguém? Todos eles estão de mão dadas. Então não vão concorrer porque estão no governo hoje, não precisam concorrer. Mas enfim, então eu acho que são pessoas que pensam o passado do Brasil. Esse esquema coronelista, 500 medidas. Eu fui diretor da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ. E lá, uma das primeiras coisas que eu aprendi é o seguinte: nada pode ser feito sem publicar no Diário Oficial. O Senado nomeou um monte de gente, secretamente. Eu não consigo entender isso. O que o Ministério Público está esperando? 500, mais de 100 pessoas foram nomeadas sem aparecer no Diário Oficial da União e estão recebendo salário há mais de 10 anos, gente. Como é que pode? Não existe oficialmente essa medida. E não aconteceu nada com o presidente do Senado. Com todo mundo que fez isso, que nomeou secretamente 500 medidas secretas, não foram publicadas no Diário Oficial. Mas enfim, então eu não posso ser otimista com um país que continua não investindo na educação, não está se preparando para o século XXI, continua pensando em construir estrada, em botar fábrica, quando o problema do Brasil é se preparar, né, para desenvolver a criatividade da sua juventude, para investir em empresas inovadoras do ponto de vista tecnológico. E nós temos empresas assim. Pouca gente sabe, mas o sistema de internet do Citibank, que é o maior banco do mundo, um dos maiores bancos do mundo, um banco americano, foi desenvolvido por uma empresa brasileira, sediada no Rio de Janeiro. Nós realizamos o maior processo eleitoral do mundo. E quem desenvolveu? Que país faz um processo eleitoral como o brasileiro? Todos os sistemas de tecnologia e de segurança da informação foram desenvolvidos no Brasil. Que país do mundo eu paro um carro no posto de gasolina e boto álcool, gás e gasolina no mesmo carro? Carro flex. Vocês conhecem algum país do mundo que tem carro flex?
Estados Unidos tem carro flex? Não tem carro flex. França tem carro flex? Não tem carro flex. Alemanha tem carro flex? Não tem carro flex. Só no Brasil tem. O que nós estamos esperando? Nós não estamos olhando para isso. Nós não estamos olhando para as áreas onde o Brasil é manifestamente um país de ponta. Em algumas áreas nós conseguimos escapar. Embraer é um exemplo do Brasil do século XXI. Mas o Brasil está discutindo a soja. A soja não é o futuro do Brasil, gente. A soja é o passado do Brasil. O minério de ferro não é o futuro do Brasil. O minério de ferro é o passado do Brasil. Devíamos parar de produzir soja e minério de ferro? Claro que não. Temos que aproveitar a oportunidade do Brasil ser o celeiro do mundo. Mas o futuro do Brasil não está nisso. O futuro do Brasil está em outras áreas. Está na tecnologia da informação, está na área de entretenimento, na área da cultura, na música, na televisão brasileira, que é uma televisão de padrão internacional, na produção de produtos, né, com conteúdo, né, filme, programa de televisão, música. Em 1989, eu estava fazendo meu doutorado na França. E aconteceu um fato histórico. E eu que fui um militante de esquerda na época que eu era da universidade, eu estava vendo televisão e de repente todos os canais de televisão, em novembro de 1989, param de transmitir o que estavam transmitindo e vão direto para Berlim, imagens ao vivo de Berlim, gente trepada no muro com a picareta derrubando o muro de Berlim. Eu falei, caraca, eu estou a 400 quilômetros de um evento que eu tenho certeza que é um evento histórico, que daqui a meu neto vai estudar, porque eu fui para Berlim e depois fui para Praga, para viver os primeiros momentos do fim, né, da cortina de ferro e desses momentos. Cheguei em Praga num restaurante que só falavam russo e tcheco. O cardápio do restaurante era em russo e tcheco. E como vocês sabem, nem assim, as letras eram diferentes, é um outro alfabeto. Eu falava com o garçom o que eu queria comer e o garçom nada. Chicken, galinha em francês, espanhol. Foi o jeito. E ele trouxe a galinha. A bebida eu não consegui dizer, ele me trouxe chopp. Eu não gosto de chopp, detesto chopp, mas tive que beber chopp. No meio dessa falta de comunicação absoluta, o que eu ouço pelo alto-falante do restaurante? Garota de Ipanema, Tom Jobim, Frank Sinatra. Quase trepei na mesa. Sou eu. Música brasileira é uma música adorada no mundo inteiro, gente. O que o Brasil faz para transformar a sua música num produto, num negócio, para os músicos brasileiros que são reconhecidos? Nada. O consulado e as embaixadas brasileiras no mundo inteiro não faz nada para divulgar o Brasil. Nada. Quando eu estava lá na França fazendo meu doutorado, o meu orientador me pediu para fazer uma palestra sobre o Brasil para a universidade, porque ninguém sabia o que era o Brasil. E não sabem mesmo. Melhorou agora, mas há 17 anos atrás não sabiam. E fui no consulado, falei, não tem problema, eu vou fazer uma palestra. Não tinha internet, 1990, né? Eu falei, não tem problema, eu vou fazer a palestra. O que estava na minha cabeça, que eu vou no consulado, na embaixada brasileira, deve ter um setor de difusão cultural, vou pegar uma bandeira do Brasil, um mapa do Brasil, deve ter um papelzinho, um folder explicando quantos habitantes tem o Brasil, qual o tamanho do Brasil, a economia. Cheguei lá no serviço cultural, todo alegre, falei, olha, está aqui a carta do professor oficialmente me convidando para uma palestra no anfiteatro, para não sei quantas pessoas. Eu queria o Kit Brasil, que vocês devem ter aí. Falei, Kit Brasil, meu amigo, você está onde? Tem a biblioteca ali, se você quiser pesquisar lá os dados do Brasil, você vai lá e anota. Falei, e essa bandeirinha, eu não posso levar? Eu devolvo a bandeira. Falei, não, essa bandeira é nossa, não vai levar de jeito nenhum. Não tinha bandeira, não tinha kit, não tinha nada, gente. Fazem festa, que é uma maravilha, mas divulgar o Brasil, a cultura brasileira, ajudar, né? Então, esses são setores que o Brasil, o futuro do Brasil, para mim, é biotecnologia ligada ao agronegócio, ao setor de saúde. Nós somos bons, nós temos a floresta com a maior biodiversidade do planeta. O setor aeroespacial, porque nós temos a Embraer e nós temos um lugar para lançar satélite, de onde lançar satélite é 20% mais barato do que qualquer outro lugar do mundo, que é a base de Alcântara. Não estamos fazendo nada com Alcântara. Terceira área que o Brasil é muito bom é a área de energia.
biocombustível, petróleo, nós somos, a COP se orgulha de ser parceiro da Petrobras no desenvolvimento da tecnologia que faz a Petrobras hoje tirar petróleo em águas profundas. Nós estamos propondo agora o governo criar uma barbaridade que é a Petrosal. A Petrosal eu batizo de Petrossauro, eu falo para o vídeo. É um atraso criar uma nova estatal para quê, gente? A não ser a partilha. A partilha entre quem? É só ver. É só ver quem está... Lobão, ministro Lobão, olha o nome. Ministro Lobão, o presidente do Senado, estavam lá, todos eles, pensando na partilha do petróleo. Que partilha esses caras estão imaginando? Por que a Petrosal? A Petrobras é uma empresa que se mostrou vitoriosa, extraindo petróleo a não sei quantos mil metros de profundidade. Querem esvaziar a Petrobras porque não conseguem controlar. Lembra daqueles presidente do Congresso, Severino Cavalcante? Não tenho nada a ver com ele, apesar de ser Cavalcante. Severino Cavalcante falou o quê? Eu quero nomear aquele cara que fura poço na Petrobras. É essa partilha que eles estão pensando. Querem criar uma nova uma Petrossauro, completamente antiquado isso, que vai agora controlar a Petrobras e todo o processo do petróleo, porque aí na Petrossauro nós vamos nomear, nós vamos indicar, nós vamos criar meia dúzia de cargos públicos lá por concurso, mas nós vamos indicar todas as diretorias. Vai ser uma empresa enxuta, falaram que vai ser uma empresa enxuta, mas a diretoria nós vamos nomear. E para que funciona a Petrossauro? Qual é o papel da Petrossauro que a Agência Nacional de Petróleo e a Petrobras não possam dar conta? Não tem nenhum. Não conseguiram me convencer de nenhum papel adicional que hoje já não precisa criar uma nova estatal. Então, a terceira área que eu acho que o Brasil é bom é a área de energia. A quarta é essa área que eu falei, entretenimento, cultura, turismo. Nós somos bons nisso. Nós podemos ser bons nisso. E a última é a área de tecnologia da informação, que certamente nós somos bons também. Está aí a eleição, está aí o processo da internet, que as empresas brasileiras têm destaque. Mas a gente não está fazendo isso. Mas, enfim, isso é o que eu acho que é o futuro do Brasil, mas é se preparar para a sociedade do conhecimento, não o PAC, não esse PAC aí de estrada, que certamente são importantes, mas é mais uma vez uma questão de nuance. O que é mais importante? Construir estrada ou botar todas as crianças na escola? Em 2 anos. E com o nível médio. É um desafio, claro que é. Mas eu acho que é isso. Todo o nosso esforço devia estar aí. E é no ciclo básico, na escola. Não estou falando de universidade, não. Estou falando de escola, até nível médio. É isso que tinha que ser prioridade número 0. E não essas outras, todas que inventam aí toda hora. Todo mundo acha que a educação é importante, é prioritário, ninguém discorda disso, mas há uma enorme distância entre a intenção e o gesto. Na hora do gesto, é só pensar na partilha do petróleo, a soja, o ferro, o passado, não o futuro do Brasil. Professor, desculpe. Nós temos muitas perguntas. Desculpe. Tem muitas perguntas, muitas pessoas que gostariam de fazer perguntas, desculpe. Professor Cavalcante, gostei muito da apresentação. Obrigado. Concordo plenamente que nós formamos nossos alunos e quando nós formamos, nós colocamos na forma e abrimos mão da criatividade. E eu queria fazer uma questão. A realidade brasileira é muito cruel em termos da nossa população. Temos muitos analfabetos e temos muita gente no estado agrícola ainda. É verdade. Como fazemos o salto de uma sociedade agrícola diretamente para uma sociedade de conhecimento? Essa é a minha questão. Quando o presidente Lula lançou o programa Fome Zero, quando ele foi eleito, primeiro mandato do Lula, eu falei assim, olha, eu não sei o que eu vou fazer no meu mandato, mas eu vou acabar com a fome no Brasil. Ele já esqueceu isso, Ele falou do antigo presidente, que esquecia seus discursos, o presidente já esqueceu que o Fome Zero era o carro-chefe de seu programa de governo. Eu tinha um amigo meu americano, desculpe, do meu lado. E quando o Lula falou isso, a gente assistiu junto o discurso da posse do Lula e ele falou assim, Marcos, é um equívoco que o Lula está fazendo. A minha primeira reação foi de revolta com o meu amigo americano. É aquela história, a gente pode falar mal da nossa mãe, mas se vem alguém falar mal da mãe, aí você, que isso? Então, eu posso falar mal do Brasil, mas vir um americano falar mal do Brasil, a minha reação para ele foi mas no teu país também tem gente passando fome, no teu país tem miserável. Eu falei, calma, eu só estou querendo dizer
que o programa que o Lula devia fazer não era o Fome Zero, era o Educação 100. O Educação 100%. Porque aí ele me falou uma frase que é assim, porque não tem nenhum cara no mundo com nível médio de ensino que morra de fome. Falei, será que é verdade? Fui perguntar para o André Urani, um economista, um grande amigo meu e um grande pesquisador e um dos especialistas do Brasil em desigualdade e pobreza. Perguntei, André, é verdade isso? É verdade. O cara que morre de fome é um cara semi-analfabeto ou analfabeto. Então a melhor maneira, em outras palavras, a melhor maneira de acabar com a fome era botar todas as crianças na escola. O Guxiquem, que foi ministro de comunicação do governo Lula, alguns anos atrás, ele encomendou um estudo chamado Brasil em 3 tempos, que é como preparar o Brasil para 2022, né, quando a gente comemora aí aniversário da nossa independência. E a COP foi responsável, a Unicamp, a USP, várias universidades participaram desse estudo, pensar o Brasil em 2022, e a gente coube a parte de conhecimento, essa coisa de sociedade de conhecimento. E aí tinha das coisas que vieram assim, eles colocaram alguns indicadores para a gente avaliar se era viável, se não era, para ter algumas metas precisas, né? E uma das metas era assim, colocar todas as crianças na escola com o nível médio, né? 100% das crianças brasileiras na escola até o nível médio, não só o básico, mas o nível médio, em 2022. E pediram para dar a nossa opinião. Eu falei, olha, se for isso, nós estamos roubados. Se a gente for esperar até 2022 para botar todas as crianças na escola, o Brasil está fora da sociedade do conhecimento. Está fora. Aí, se você discordasse, você tinha que apresentar uma outra meta. Isso foi em 2006. Falei, a minha meta é que seja em 2010. Em 4 anos, aí o cara falou assim, você está maluco? Em 4 anos, eu falei, não estou maluco. Outros países já fizeram isso. A Coreia, por exemplo, fez isso. Em 4 anos, a Coreia, em 1980, todos os indicadores da Coreia eram piores que do Brasil. Desigualdade, número de analfabeto, PIB per capita. Hoje, 29 anos depois, todos os indicadores da Coreia são melhores que do Brasil. O número de patentes registradas da Coreia é 5 vezes maior que o do Brasil. O PIB per capita dela ultrapassou o do Brasil em mais de 3 vezes. E o que a Coreia fez? Em 1980, a sociedade coreana fez um pacto por cima dos partidos políticos. Incluiu os partidos políticos, mas foi além dos partidos políticos. Olharam para o lado e falaram assim, o que a Coreia quer ser no século XXI? O que a Coreia tem de riqueza? Olharam para o lado, não tem petróleo. Não tem 8 mil quilômetros de costa onde a gente possa cultivar peixe. Tudo isso o Brasil tem. Não tem ferro, não tem nada. Coreia só tem coreano. Vamos investir em coreano. E fizeram isso. Em 4 anos botaram todas as crianças até o nível médio e em 10 anos, 70% das pessoas em idade de frequentar uma universidade, entre 17 e 21 anos, estavam numa universidade na Coreia. No Brasil é 10%. Então, para mim, a prioridade é a educação. A educação, quando você melhora o nível de educação das pessoas, ninguém morre de fome. Isso é um dado estatístico. Se todo mundo tiver nível médio no Brasil, ninguém morre de fome, porque o cara vai se virar. Ele vai roubar, vai fazer qualquer coisa, mas de fome ele não morre. Então, em vez de investir no Fome Zero, em vez de dar o peixe para quem está com fome, vamos ensinar esse cara a pescar. É a velha história. É clássico isso. Clássico, não estou inventando nada aqui. O nível de exigência dessa qualidade melhora. Porque quando todo mundo tem um nível de educação melhor, eu consigo exigir mais das pessoas, pela mais qualidade do produto. E eu diminuo a desigualdade. Quando eu estava estudando na França, teve um concurso para ser lixeiro em Paris. E uma semana depois, estava tendo um concurso para a Conlurb, lá no Rio de Janeiro. É a empresa de lixo urbano do Rio de Janeiro. E a inscrição foi no Sambódromo. E tinha 50 mil pessoas querendo se inscrever. Gente com diploma universitário se inscrevendo para ser lixeiro. E no concurso lá para o lixeiro de Paris, não teve gente suficiente. O que eles tiveram que fazer? Aumentar o salário. Quando você tem um país como na França, onde todo mundo tem um nível médio, acontece um fenômeno, ou tem um bom nível educacional, que é o quê? As profissões com a renda mais baixa tendem a subir. E no outro extremo, as profissões
que são mais valorizadas tendem a cair. Por quê? Na França ninguém é analfabeto, ninguém quer ser lixeiro. Para o cara ser lixeiro, eu tenho que aumentar o salário do lixeiro. No outro extremo, eu formo 100 mil engenheiros por mês, ou por ano. Eu formo 200 mil médicos por ano. Quem conhece que o salário do engenheiro médico cai? Então, eu diminuo a desigualdade. Então, investir em educação não é uma panaceia, mas é claramente o caminho. Demora 5, 10, 15 anos. Vai diminuir os currais eleitorais? Vai. Esse é o paradoxo, que eu acho que por isso que não faz isso. Porque na hora que tiver todo mundo com nível educacional, que o cara, né, você melhorou, mesmo com essa escola, do jeito que é a escola brasileira, mas na hora que todo mundo entrar na escola e a gente tiver uma escola de qualidade, diminui o curral eleitoral. Aquele cara que arrebanhava voto na região não vai se eleger mais. Ele vai votar isso no Congresso a troco de quê? O autossuicídio. Ele vai querer se autossuicidar, mas eu acho que é isso que a gente precisa fazer. A sociedade brasileira, então o caminho da transição da sociedade agrícola para a sociedade do conhecimento é a educação. Não tem saída. Eu não conheço outro. Se alguém me mostrar um outro caminho, estou aberto a ouvir, mas é claramente isso tem um impacto, né? Quando você bota essa menina que a gente viu aqui dobrando calça, na hora que essa menina pudesse fazer poesia, nós íamos com outro caminho, né? Outro país, certamente, para desespero da patota que se apossou, né? Boa noite, professor. Eu sou o Felipe, editor do site da CPFL Cultura. A gente está transmitindo essa palestra agora ao vivo no nosso site. E as pessoas no chat que acompanham a transmissão contaram vários casos de repressão ao talento na escola. Mas não só neste ambiente, também em casa. A Liliane fala, infelizmente não são só as escolas e as empresas que matam a criatividade das pessoas. Muitas vezes isso começa dentro de casa. O Bruno relata que ele viu uma mãe uma vez reprimir o filho por ter pintado uma rosa de preto. E o Luiz, ele diz que sempre gostou de desenhar. Mas uma vez os pais criticaram o desenho dele e ele nunca mais mostrou para eles e continuou desenhando. Ele diz, eu só fui mostrar meus desenhos para outras pessoas quando eu estava com 17 anos. Antes disso, eu escondia meus desenhos e queimava quando não gostava. Aquilo me deixou tão paranoico que eu ficava com medo de outras pessoas pegarem meus papéis no lixo e criticar. Os participantes do chat gostariam que você falasse justamente sobre isso, a repressão ao talento dentro de casa. Essa é só uma pequena amostra da gravidade do que nós estamos descrevendo aqui. É um potencial gigantesco que nós estamos jogando no lixo, literalmente, né? Quantos sonhos nós estamos matando antes deles poderem se desenvolver, né? Que potenciais que nós estamos... E eu acho que é preciso isso, dentro de casa também. A sociedade, ela não, né, as empresas, elas estão inseridas nesse contexto, nesse ambiente. E, de fato, essa cultura, né, ela permeia todos os setores, inclusive dentro de casa. Talvez seja o mais perverso, né, porque na escola a pessoa não pode se defender de alguma forma. Agora, o pai e a mãe e a família têm um papel absolutamente... muito próximo, né, da criança. Eu acho que cada pai e cada mãe devia refletir sobre isso, né? Eu não culpo completamente os pais, porque eles também são fruto um pouco desse ambiente, dessa situação. Mas eu acho assim, que isso é claramente uma situação extremamente importante e grave, né, mas que acaba se reproduzindo. Eu acho que a escola tem... A gente passa a maior parte da nossa vida, seja na escola, seja no trabalho, né, assim. Então, eu acho que, por isso que eu enfoquei a escola e o trabalho, mas certamente, emocionalmente, a família tem um papel absolutamente fundamental, e eu acho que cada um tem que se implicar, né? Eu gosto muito de uma frase, o Sartre tem uma frase, numa das suas peças de teatro, chamada Huis Clos, que é assim, o inferno são os outros. A gente tem uma tendência muito grande de se colocar de fora dos problemas, né? Então, essa ideia de... Então, assim, o Brasil está desse jeito por causa desses políticos que estão aí. Eu não tenho nada a ver com isso. Tem pobreza no Brasil porque, sei lá por quê, mas eu não tenho nada a ver com isso. Então, o pai e a mãe, às vezes, não, esse problema é da escola, que não educou direito meu filho. Mas, assim, não dá para a gente se desimplicar das coisas. A gente tem que, ao contrário, ver o que eu posso fazer para transformar a realidade. Então, é uma reflexão que eu procuro fazer e acho que todo mundo deveria fazer. Como que eu estou contribuindo para transformar essa realidade para a manutenção dessa realidade opressora. E eu acho que essa reflexão cada um aqui devia fazer.
Professor, passamos para a última pergunta da noite, que... Professor, boa noite. Sua fala foi praticamente voltada, mas tem um peso maior, na produção do conhecimento, naquilo, né, que você está pensando como sociedade do conhecimento, que está muito em função de uma produção empresarial. Pelo menos foi a minha compreensão em relação à sua fala. E aí, do outro lado dessa ideia de conhecimento, de sociedade do conhecimento, está o ser humano, né? Que é claro que você não deixou de tocar nesse ponto, mas me parece que você explorou mais, o enfoque da sua fala foi mais isso, né? Um mundo em que o conhecimento é necessário, e esse conhecimento focado para as questões empresariais, da produção de riqueza material e tal, tem muito a ver com a perspectiva de acesso ao conhecimento. Você também colocou na sua fala que as universidades, as escolas, de uma forma geral, elas estão muito atrasadas, estão no século XIX, se preparando para entrar para o XX. E eu gostaria de lembrar que é nas universidades que a gente está tendo as pesquisas. A pesquisa é necessariamente o fruto, aliás, o conhecimento advém da pesquisa. A pesquisa acadêmica é necessária, é fundamental. Não só o conhecimento tecnológico é fundamental para a produção de riqueza no país. Eu queria que você tocasse um pouco mais nisso, e, sobretudo, que é a última observação que eu faço, a arte como produção de conhecimento. Você deu alguns toques em relação à cultura, mas especialmente a arte. Quando nós temos um indivíduo que tem o conhecimento convencional, mas tem também um conhecimento adquirido através de cultura, da arte, né? Nós temos pessoas mais toleráveis, pessoas mais tolerantes, que está praticamente preparado para viver as adversidades, as alteridades, com muito mais, vamos dizer assim, humanização do que isso que a gente vive hoje, que resulta na falta de acesso, a falta de escolarização, a falta disso, a falta daquilo, resulta numa sociedade da violência. Eu queria que você tocasse um pouco mais nessa questão da arte, não necessariamente a tecnologia pela tecnologia para a produção de um conhecimento a serviço da empresa, para a produção de riqueza material. E a riqueza humana, como fica? Eu agradeço a pergunta porque me permite, eu concordo totalmente com o que você acabou de falar, então foi bom porque você não deixou claro, se eu não deixei claro isso aqui, eu queria que ficasse claro que eu de fato acho que tecnologia igual às empresas, as pessoas é que faz a diferença, né? Procurei dar todos os exemplos aqui, enfatizando o aspecto do ser humano é quem produz conhecimento, não é uma máquina que produz conhecimento. E concordo totalmente que a arte é fundamental, por isso que o meu primeiro slide já é um quadro da Tarsila, que eu acho que é ilustrativo, porque, primeiro, ele tem, o título do quadro é Operários, né? E, se você repararem, tem as pessoas na frente e as fábricas atrás. Para mim, é um símbolo da passagem de um mundo onde as chaminés eram a preocupação principal e hoje as pessoas estão no primeiro plano, deveriam estar no primeiro plano. Então, eu concordo totalmente com o que a senhora falou. Eu só não concordo com o papel que a academia está tendo. É claro que o papel das pesquisas na universidade é fundamental, mas eu acho que a gente tem que reconhecer que nós estamos muito aquém do que a gente devia fazer. Eu fui diretor da FAPERJ, como eu falei aqui, tem em São Paulo a FAPESP, que é a mesma realidade da FAPERJ. E eu vou contar uma historinha rápida, que ilustra bem o que eu estou querendo dizer a respeito do desligamento, né? Eu acho que as universidades brasileiras estão de costas para a sociedade brasileira. Isso pode ser forte de dizer, porque vai ter um monte de contra-exemplos de pesquisas que estão preocupadas com a realidade social e econômica brasileira. Mas acho que, em geral, as universidades e as pesquisas no Brasil estão de costas para a realidade brasileira. Eu, quando cheguei na FAPESP, fui surpreendido por um pesquisador que tinha uma pesquisa sobre o ronco do boi. Chamei o sujeito para entender
por que ele estava estudando o ronco do boi. E aí, tentando dar um significado a essa pesquisa, eu falei assim, o senhor deve estar estudando o ronco do boi porque o senhor suspeita que o boi que ronca atrapalha a produtividade da vaca, que não consegue dormir, e no dia seguinte, na hora de dar leite, não consegue dar leite, está estressada. Eu falei, não, o ronco do boi não tem nada a ver com a produtividade da vaca. Eu falei, então o senhor está estudando o ronco do boi porque o senhor desconfia que o boi que ronca tem uma carne mais dura. Ele falou, não tem nada a ver o ronco do boi com o fato da carne ser mais tenra ou menos tenra. Eu falei, então o senhor está estudando o ronco do boi, porque estudando o ronco do boi, o senhor vai descobrir por que o ser humano ronca. E aí vai causar um benefício para o ser humano. Ele falou, não estou estudando, não tem nada a ver o ronco do boi com o ronco do ser humano. Eu falei, então por que diabos o senhor está estudando o ronco do boi? Ele falou, eu estou estudando o ronco do boi porque eu estou afim. Mas você está afim. Dinheiro público, entendeu? Imposto. E a gente dá para os PhDs faz estudarem o que eles estão afim. Então no Rio de Janeiro, a gente deve saber tudo sobre o ronco do boi hoje em dia. Mas não tem ninguém, ou quase ninguém, pesquisando a vacina contra a dengue. A dengue é um problema no Rio de Janeiro. A FAPESP fez o quê? Depois que eu publiquei no jornal, no Globo, um artigo com esse conteúdo que eu estou acabando de descrever aqui para vocês, a FAPESP lançou um edital de pesquisa para dengue, porque aí o governador cobrou do secretário de Ciência e Tecnologia. Que história é essa? A gente está pesquisando o ronco do boi e não tem ninguém pesquisando a dengue? Então eu acho que na ciência e tecnologia, na academia, 95% do dinheiro vai para as pessoas pesquisarem o ronco do boi. Coisas que não tem nada a ver com a realidade brasileira, nada a ver. 5% vai para coisas que vão ajudar a melhorar a vida do brasileiro. O que eu acho que devia ser? Não é nem o inverso, eu acho que eu dedicaria de 10% a 20% para os pesquisadores pesquisarem o que eles estão afim. Ronco do boi, sexo dos anjos, o que quiser. Porque dessa pesquisa pode, eu não sei, ninguém tem o dom de dizer se esse ronco do boi, mesmo que hoje não tenha nenhuma aplicação, daqui a 10 anos pode vir a ter. Então 20% do dinheiro eu botaria aí, mas 80% do dinheiro eu botaria no desenvolvimento científico de interesse da sociedade. Isso é dinheiro público. Tem que ser de interesse público. Então eu costumo dizer que a gente tem a SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Nos falta a Sociedade Científica para o Progresso Brasileiro, entendeu? É a gente mudar a lógica da pesquisa na área de ciência e tecnologia que está completamente equivocada. Agora, eu vou ser apedrejado. Daqui a pouco vai ter um monte de e-mail lá no site dizendo que os nossos PhDs são uma comunidade, eles não se expõem, não vão aparecer em público indo contra essa minha ideia. Mas nos subterrâneos é assim que o dinheiro é dividido. O dinheiro é dividido para o ronco do boi, para as comunidades lá das pessoas, entendeu? As pesquisas de interesse da sociedade brasileira são ínfimas, é minoria nos recursos que essas instituições científicas, tanto que o critério único, a gente já viveu em regimes que é publicação de paper, o único critério para você distribuir a verba é publicação de artigo em revista internacional. É o único, é a ditadura do artigo, é a ditadura do paper, é o que prevalece. Se o cara publicou, registrou patente, se o cara descobriu, isso não vale nada. Eu tenho um professor lá, meu amigo, o professor Tiolan, que ele tem um livro de metodologia de pesquisa, que é metodologia de pesquisação, que eu vou em qualquer lugar do Brasil, vou no Manaus, eu vou em Porto Alegre, tem um estudante que lê o livro do professor Tiolan. Ele não publicou artigo nenhum sobre a pesquisação, mas milhões, não sei se milhões, mas milhares de acadêmicos e de pesquisadores usaram o livro do professor Tiolan de pesquisação como referência para o seu trabalho de pesquisa. Quantos pontos o professor Tiolan ganhou com o livro dele na avaliação da CAPES? 0, nada. Não vale nada o livro dele, porque é lido por muita gente. Agora, aquele artigo que ninguém leu, que foi publicado num artigo, eu não quero menosprezar os artigos que são publicados em revistas, mas eu quero minimizar a importância disso. Então, eu acho que as universidades estão de costas para a sociedade brasileira, com raríssimas exceções.